cu a fazer jequidão, sabe? Eu tava lá assim, ó. Então, pra mim é algo novo. Eu falo, cara, que loucura. Ao mesmo tempo, fico muito grato com isso. Então, eu não me coloco, digamos assim, como líder da juventude conservadora, que eu acho que a minha voz ultrapassa as faixas etárias aí, cara. E aí, ser conservador é manter aquilo que tem funcionado, como tu disse aí, né? Mas existem algumas coisas que seriam consideradas, por exemplo, não sei avanço, mas transformações na sociedade, né? Por exemplo, você mencionou o casamento. Por ser um conservador cristão, eu suponho que tu não gosta muito da ideia do casamento gay, por exemplo. Tu não gosta muito. Eu vou explicar, mas vai. Então, mas o ponto é que, assim, em que medida que a gente ter vamos lá, você é um cara cristão e, portanto, Sim. A maioria das coisas vem da doutrina cristã. Até que ponto tu acha que a gente deveria ter como política de Estado coisas que são muito identificadas com religiões em geral? Então, antes de mais nada, o conservadorismo ele não é antagônico ao progresso. Então quer dizer assim, Nicolas, você é conservador, então você quer viver lá nos anos 1920, você só anda... Melhor que não, né? Não é isso. Não é ser contrário ao progresso. É de fato manter aquilo que mantém a nossa sociedade. Vou te dar alguns exemplos, por exemplo. Quando você pega um documentário do Roger Scruton que ele fala sobre o porquê a beleza importa, ele fala que antigamente a beleza ela era no mesmo patamar do que a verdade, do que a justiça. Então as pessoas valorizavam a beleza, seja no meio de você se vestir, seja no seu vocabulário, seja na música que você escuta, seja no filme que você vê. E hoje você percebe não somente que a gente deixou o belo de lado, como a gente fez um culto à feiura. Hoje as pessoas, não têm um vocabulário legal. As pessoas enaltecem a ignorância, né? O Lula mesmo falava que ele se gabava dele, tipo assim, eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Tem entrevista do Lula aí, só pesquisar no Google. Então, basicamente, tudo hoje em volta de nós não temos nada que nos traz um sentido de vida. Então, é nisso que eu estou querendo dizer. Agora, obviamente que existem as modificações daquilo que, digamos, é estrutural. E aí cabe não a mim, cabe a todo mundo, analisar, falar, e aí, isso aqui de fato, quem fez, onde deu certo, e no extrato do tempo, isso daqui vai nos levar para onde? Então, basta você fazer essa análise. Então, eu tenho um vídeo extenso, inclusive, que eu falo a respeito especificamente do casamento LGBT e tudo. E para mim, na minha visão, é uma mudança de estrutura. No seguinte sentido, quando você pede para um quadrado deixar de ter 4 lados, ele deixa de ser quadrado. Você fala assim, não, se liberte esse quadrado. Seja um triângulo, ele deixa de ser aquilo que ele é. Então eu sinto que o casamento, quando se fala sobre a naturalidade, não só no sentido de natureza, não, no sentido de finalidade. O natural, ele é aquilo que tem uma finalidade. A finalidade do casamento, digamos, em âmbito mero biológico, é procriação. Então eu vejo que o modelo que vai antagônico a esse modelo natural no sentido de finalidade, eu não consigo concordar com esse comportamento. Ponto. Então, assim, eu não vou, obviamente, fazer com que isso me impeça, por exemplo, que o meu relacionamento, que seja com o homossexual, com o LGBT, são coisas completamente diferentes. Quando eu digo que a minha luta é contra o ativismo LGBT, mas não os homossexuais, as pessoas geralmente entendem. Geralmente entendem. E aquelas que não querem entender, meu irmão, não vai continuar sem entender. Mas tudo o que eu tenho feito nesse sentido, em termos de políticas públicas, de Estado, eu nunca vou pegar, meu irmão, eu vou levantar uma Bíblia lá e falar, olha, porque o Estado do Brasil... Não, eu sei que o Estado ele é laico, mas ele não é ateu. Pô. Cada um pode falar o que você quiser. Só que eu defendo o seguinte sentido. De onde vem, no fim das contas, aquilo que nós decidimos como sociedade? Por que você acha que, enfim, matar um inocente é errado? Bom, perguntando real agora. Matar um inocente é errado porque, aí tem várias explicações, mas dá pra gente pensar que a nossa sociedade é fundamentada na doutrina cristã de uma forma geral, pelo menos assim, a galera do Ocidente, pelo menos, é fundamentada aí, tá escrito na Bíblia que matar é errado. Tá... Mas você acredita na Bíblia? Cara, Putz, essa é uma pergunta complicada, porque sim, eu acredito na Bíblia, eu só tenho um problema com as diferentes interpretações que as pessoas dão da Bíblia. Tá. E, portanto, por exemplo, se a gente for pensar e julgar e levar o Velho Testamento, na minha opinião, como uma parada que
que a gente deveria seguir pra caramba mesmo, Sim. era pra ir todo mundo pro inferno, né? Pra começar. Eu realmente acho isso. Eu já acredito que todo mundo deveria, não merece o céu. Pra mim, todo mundo já estava caminhando pro inferno. Mas Jesus Graças falou... a Jesus. Então, graças a ele, que a gente tem a oportunidade de não ir para o inferno. Não acho que ninguém é merecedor, enfim, do céu. O que eu estou querendo dizer com essa pergunta que te provoquei é no seguinte sentido. Nós temos diversos pontos na nossa vida que a gente define, e não é meramente por uma questão social, do tipo, foi surgindo, a gente, digamos assim, fez uma convenção, matar inocente é errado, solidariedade é algo bom, honestidade é algo bom. Não. Existem, eu acredito que, verdades universais. Eu acredito que da mesma forma como existem valores morais subjetivos, como por exemplo, qual que é o, sei lá, sorvete que você mais gosta? Eu gosto de sorvete de É mais fácil chocolate. você perguntar do cigarro, né? Qual cigarro você gosta? Mas enfim, chocolate. É subjetivo, pô. Eu não vou. O meu é baunilha. Você pega, por exemplo, em alguns países, como por exemplo a Irlanda, o homem culturalmente usa, né, aquela saia lá pra tocar aquela parada lá. Aqui no Brasil, não. Então isso são coisas subjetivas. Agora, eu acredito que existem valores morais objetivos universais. Em qualquer lugar do mundo, mesmo que você tenha, talvez, por exemplo, uma cultura específica indígena que, por exemplo, comete infanticídio. Porque existem culturas, inclusive aqui no Brasil, onde quando nasce um gêmeo, eles acreditam que uma alma é boa e outra alma é má. Como eles não sabem qual que é qual, eles matam os dois e cometem infanticídio. Isso não, eu não digo que é errado porque simplesmente, eu fiz durante a minha vida, eu acredito que isso seja errado. Não, há uma construção, obviamente, social, mas há uma construção racional desse pensamento. Uma pessoa inocente não merece morrer porque a decisão da vida não está nas suas mãos, principalmente no inocente. Então, espera lá. Se você fosse o inocente, como você decidiria? Claro que não era matar sua própria vida. Então, quando eu compreendo que existe aqui, digamos assim, um círculo perfeito, que você só pode atingir na matemática, ou eu acredito também que você possa atingir com Deus. Deus consegue fazer um círculo perfeito. Se eu faço um círculo aqui, você concorda comigo que eu vou ter um referencial perfeito do que é um círculo? Então, você fez um círculo, não está muito parecido não, porque esse aqui é o meu referencial. Com relação aos valores, eu acredito que seja da mesma forma. Então, o que é justiça? Então, eu, Nicolas, como cristão, eu olho para Deus e vejo o que é justiça. Tá? Quanto mais próximo dele, mais justo é. O que é a verdade? Quanto mais próximo do que está do meu referencial, é isso. E quando você pega, quando Dostoiévski fala, né, olha, se não há Deus, tudo é permitido, é porque se você tira o nosso fonte de moralidade, concorda comigo que cada um vira Deus de si mesmo? Então você pode alegar algo que, enfim, vai ser a verdade. Eu posso alegar algo que vai ser a minha verdade. E a gente simplesmente exclui a verdade do nosso dia a dia. Um inocente pode chegar, por exemplo, alguma pessoa que está presa no Rio de Janeiro, pode chegar perante o ministro Alexandre de Moraes e falar, eu me sinto inocente. Não pode. Ele não pode. Da mesma forma como ele... Quer dizer, ele pode. Aí, tá com medo de falar, né? Democracia. Eu posso falar. Ele pode chegar e falar, não, eu estou certo. E beleza, ele vai estar certo. Mas quem não tem uma toga como a dele, fica à mercê do que? Da realidade. Porque a realidade, ela se impõe. Você não pode simplesmente, meu irmão, chegar e falar assim, não, eu acho que eu estou certo, ou eu acho que eu estou errado. Você precisa me convencer, e convencer de forma racional. Então, eu acho que quando a gente perde, Igor, esses referenciais, a gente perde o norte de nós como sociedade. Toda sociedade que perdeu esses nortes, seja na China, seja em Camboja, seja na própria Coreia do Norte, não é que eles deixam de acreditar em Deus. Eles substituem isso por uma figura humana que se torna Deus. Então os ditadores de lá, eles se tornam Deus. Eles ditam como que você tem que falar, como que você tem que andar, o que é bom, o que é errado, o que é certo. Então, no fim das contas, você está deixando de lado um Deus que, na minha concepção, é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, um Deus bondoso que enviou o seu Filho para morrer, para todos nós que estávamos caminhando para o inferno, para poder confiar em seres humanos, que são falhos. Então eu prefiro acreditar em Deus, cara. E aí dentro do Estado, eu como deputado federal, eu não consigo dividir você dos seus princípios, dos seus valores e da sua pessoa pública que é. Nós somos guiados por isso. Afinal de contas, quer dizer então que eu não posso chegar lá e falar, não, o meu valor é esse, mas um comunista pode falar, não, o meu valor é esse. Eu nunca impedi nenhum comunista de ser comunista. Para mim, tem que ter liberdade pro cara ser o que ele quiser. Agora, também não pode deixar com que a democracia só seja quando eles estão em maioria. O nosso país é maioria cristão? Então por que vocês querem tirar a maioria do jogo? Não faz sentido. Entendi. Tu mencionou a China aí. A China
é um país que está em pleno desenvolvimento, assim. Na verdade agora está desacelerado, mas é um país grande e está aí, vamos lá, em vias, não em vias, talvez em vias esteja forçando a barra, mas está numa briga pela hegemonia, de certa forma, mundial, assim, se contrapondo aos Estados Unidos, né? Então, eu diria que as coisas vão bem lá. Não, eu hora nenhuma eu neguei que a China não vai bem. Pelo contrário, a ditadura ela consegue ter uma característica que nas democracias você não consegue ter, que é continuidade. O cara vai chegar e vai falar, amigo, daqui 40 anos a gente vai aplicar um projeto hoje de educacional, vai ter esse sacrifício, mas nós vamos atingir isso aqui. Nós iremos fazer isso, daqui 40 anos vai atingir. Pô, vou te dar um exemplo fácil de entender para todo mundo que tá vendo aí. No governo Bolsonaro foi criada a Secretaria de Alfabetização, beleza? Pelo Carlos Nadalim, um monte de gente trabalhou lá, inclusive o Sérgio tá aqui, trabalhou lá. O governo Lula chegou e extinguiu o programa. O programa, inclusive, cara, que tinha o maior acesso no aplicativo, que era um programa que era Leia Pra Mim, né? É isso, Leia Pra Mim, Conta Pra Mim, que era um programa que fazia com que o pai lesse com o filho, e isso, assim, estatisticamente, com paper e pesquisa, mostra que isso potencializa muito o intelecto da criança, né? Ter a leitura juntamente com os pais. Extinguiram o programa. Então, assim, como que você vai dar uma continuidade a um bom trabalho se o cara que ganha, ele é o meu adversário, para não dar os louros para ele, eu vou acabar com aquele programa. Então é lógico que a China adota uma postura econômica de um livre mercado, completamente diferente do que você pode pegar qualquer comunista aí de meia tigela, ele vai defender algo que é completamente algo diferente do que a China faz, mas internamente você não tem aquilo que eu acredito que em outros países livres tenham. Eu duvido. Você chega na China e você tem a liberdade, por exemplo, que até no Brasil muitas vezes você tem. Você pega, por exemplo, ali alguns países que geralmente a esquerda gosta de exaltar, e levando até mesmo pro lado da questão LGBT, homossexuais são degolados, meu irmão, jogados em cima de prédio. Então, a maior parada LGBT do mundo Tel Aviv só perde para São Paulo. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, né? De que, sim, é óbvio que até mesmo numa ditadura, você vai ter algumas coisas que vão dar certo. Inegavelmente. Tu falou aí de esquerda e direita. Cara, a direita no Brasil, ela é bastante confundida, assim, ela se mistura muito com a ideia do bolsonarismo, né? Tu concorda com isso? Tu acha que, assim, a gente tem uma direita fora do bolsonarismo que seja expressiva? Porque, assim, eu não quero dizer nada com isso, tá? Mas, assim, tu é mais identificado mesmo com a galera do Bolsonaro, não é? Sim. Os caras estão te batendo agora, cara. Não, é engraçado, né? Aqui dentro os caras me acusam que eu não tô do lado do Bolsonaro, mas fora eu sou um dos maiores bolsonaristas. Só pra você ver então, o nível de... E aí a gente tem o que a gente chama de direita no Brasil, todo mundo entende como bolsonarismo, né? É porque o que acontece? Primeiro, vou dar um passo anterior. Tá. Você tem a figura do Olavo de Carvalho, que faz uma pavimentação intelectual daquilo que basicamente não tinha aqui no nosso país, juntamente com o Mário Ferreira dos Santos, mas principalmente o Olavo, que conseguiu trazer, por exemplo, para mim, quando eu tinha 13 anos, de uma forma assim, simples, uma forma, digamos assim, rasgada, o que é o que estava acontecendo. Inclusive, pode pesquisar aí. Em 2020, ele falou sobre a Lei Magnífica. Cara, assim, você pode não gostar do cara, mas eu achei de verdade impressionante. Uhum. Ele falou, cara, talvez seja a única salvação, enfim, contra os comunolarápios, que era um jargão que ele usava assim. Então, ele tinha uma capacidade, e principalmente filosófica, cara, não somente política, mas filosófica, que eu gostava e muito. E só para deixar bem claro, assim, o quanto que eu consigo e aprendi o que a Bíblia diz a respeito de você extrair, examinar tudo, extrair o que é bom, de que o Olavo, ele é católico, ele faz, assim, críticas severas ao protestantismo, ao Lutero, e eu sou protestante. Então, só para deixar claro que, assim, eu consigo, sabe, delimitar ali o que cada um consegue trazer, enfim, para o mundo em nível intelectual. E então isso foi pavimentado, veio 2016 e com esse boom político, que todo mundo, enfim, foi pra rua, etc e tal, você tem as pessoas se envolvendo mais com isso, mas o ponto realmente principal foi quando teve a entrada do Bolsonaro, onde você quebra, digamos assim, aquela figura estereotipada de um político que, enfim, fala de uma forma mais aveludada, etc.,
E você vê um cara, meu irmão, que só você não matar, não roubar, não estrupar, não cometer latrocínio, tu vai pra lá, pi. Esse cara F é a vida da gente a vida inteira. Nós vamos passar a cabeça dele, tem que se F e acabou. Cara, assim, pra o que a gente vê em âmbito de política, assim, os caras prezando pela imagem, isso quebra totalmente, sabe, choca as pessoas. E o chocante sempre faz as pessoas refletirem, tanto pro bem quanto pro mal. Então eu acredito que a partir dali as pessoas realmente tiveram um interesse a mais de saber de fato, cara, quem que nos governou esse tempo todo? Porque no fim das contas, eu votei, por exemplo, na Aécio achando que ele era de direita. E eu não tenho dúvidas que muita gente também. Muita gente achava que o FHC era de direita, meu irmão. Mas se a gente pega o Dilma e Aécio tá mais à direita. Sim, só que era aquela coisa que a gente viu depois de um longo tempo, que agora tá, tipo assim, digamos, de uma maneira mais clara para as pessoas, que era a estratégia das tesouras. Era uma mesma tesoura que tem duas lâminas, mas as duas se convergem para a mesma finalidade. O próprio FHC mesmo, que foi, digamos, um opositor ao Lula, falou, cara, eu sou de esquerda e eles não acreditam. Deu uma folha, eu acho que para a Folha de São Paulo. E, pô, a gente tem o melhor exemplo agora, que é o Alckmin. O Alckmin é vice do Lula, quero repetir isso. O Alckmin é vice do Lula. Até há menos de 10 anos atrás o cara tava falando, o Lula quer voltar à cena do crime. Amigo, não tem como você não perceber que existia, nem que num plano que só que eles sabiam, uma estratégia muito grande de poder aqui no nosso país. Ponto. Isso é política, no fim das contas. É assim que funciona mesmo, não é? Em qual sentido? Porque eu concordo que política é arte, você articular, negociar, mas peraí, existe um limite moral. Pô, eu vou chegar pra você e falar assim, meu irmão, tu é um criminoso. Entendeu? E aí, depois de anos, você torna um vice do cara? Bom, eu suponho que quando o cara tava falando que ele era um criminoso, também faz parte do jogo político. É só a gente ver os debates, que não precisa ser criminoso. A gente vê como... Mas aí, esse ponto, calma, eu concordo que, de fato, a política no Brasil, ela se tornou o seguinte, quem tem o melhor marqueteiro ganha. Ou seja, não importa se o cara realmente é virtuoso. Isso, inclusive, é algo no seguinte sentido. Antigamente... Porra, isso que tu falou é uma das principais verdades de como a democracia funciona no Brasil. Meu irmão, por que você chama alguém hoje, um político, ou enfim, os caras... Eu não caguei pra não me chamar de Vossa Excelência. Se me chamar de você, tá show. Mas os ministros, amigo, do STF, vai um advogado, e inclusive tem filmagem disso falando você. Eles ficam assim, pistola. Por que chama-se de Vossa Excelência? Que deveria ser uma pessoa que é excelente em algo. Isso era direcionado para reis e rainhas. Escolhia-se quem era o melhor, o excelente para poder governar aquele país, uma pessoa capacitada, uma pessoa que vai conseguir, enfim, fazer com que o nosso mercado chegue para outros países, com que a gente tenha um bom armamento bélico, um bom exército, vai nos proteger, vai trazer alimento, beleza. Ele era excelente em governar o país, tá? O Sérgio Cabral é Vossa Excelência? Um cara, calma, não precisa responder não, que foi condenado a 400 anos, quer dizer então que o Lula, condenado em 3 instâncias, condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, ele é uma pessoa excelente? Quer dizer então que uma pessoa que dá penas desproporcionais para crimes que a esquerda cansou de cometer é uma pessoa excelente? Então o que a política se tornou aqui no nosso país? Quem tem o melhor marqueteiro? Então não importa se você tem virtude ou não. Não importa se você é um cara honesto, se você quer realmente o bem do país. Afinal de contas, não importa nem eu realmente ter aquelas habilidades. O que importa é eu te enganar durante a eleição. Quem vai conseguir gerar a melhor narrativa, vai ter o domínio da internet, vai ter o domínio das mídias tradicionais. Comprar os votos. E aí nós vamos chegar no poder. Amigo, eu cheguei lá, não importa mais nada. Ou seja, é isso que eu tô querendo dizer. A política se tornou isso. Quem tem o melhor marketing e as virtudes foram deixadas de lado. Não importa. Mas de marketing tu é bom também, porra. Tu fez um vídeo muito foda, aquele lá do... Aquele vídeo, como vídeo, ele é um vídeo muito foda. Tá. Eu nunca fiz um curso de marketing. Eu não tenho nenhum guru de marketing. Não, calma aí. Com todo respeito, assim. Vai lá, pô. Aquele vídeo ali saiu inteiro da tua cabeça. Eu te mostro aqui o meu bloco de notas aqui, se você quiser. Tipo, a roupinha, a posição, a luz, tudo. Aquilo ali é pé. Aquilo, Pablo Marçal adoraria aquele vídeo ali. Pois é. Isso, inclusive nós vamos tocar nesse assunto. Cara, as pessoas, muitas vezes, elas não lá em Minas Gerais a gente fala assim, o povo vê os tombos que você leva, mas não vê as cachaças que você toma. Esse não foi meu primeiro vídeo que eu fiz de fundo preto com abuso, do jeito que eu tô aqui. Mas como é que tu fez pra ele bombar? Tu botou um dinheirinho ali? Pô, só botar um dinheirinho que dá certo, galera. Não, calma.
Essa não é só botar um dinheiro, pô. O Não, Lula, de fato o Lula... é só botar um dinheiro, mas não tô dizendo assim... Não, peraí. Se for de fato só botar um dinheiro que vai bombar, sabe quem que deveria ser o maior influenciador do Brasil? Mas eles não sabem, Calma. eles não entendem a internet. Calma. Lula. Mas eles não entendem, os caras da esquerda... Não. A percepção que eu tenho é, os caras da direita... Igor, com o Bolsonaro aqui, você falou assim, pô, teve uns boltzinhos e tal, tudo mais. Igor, escuta. Se alguém provar, tá, que eu já fiz tráfego pago, potencializei, paguei a meta pra divulgar qualquer vídeo meu no meu perfil principal, Nicolas Ferreira DM, eu deleto minha conta. Tá bom, bom saber. Assim, não que eu acho que você Eu nunca vai fiz, deletar por quê? Por estratégia, porque eu sei que quando você faz isso, automaticamente, o Instagram não é bobo, ele quer money, né? Ele reduz o seu alcance, pra você ficar que nem, pô, um viciado ali, botando grana. Eu fiz isso com o meu perfil reserva pra divulgar a minha empresa. E não foi com dinheiro público nem nada, foi com dinheiro meu, da minha empresa. Eu tenho sócio, pô, que também tem dinheiro, e colocaram. Então, esse vídeo em específico, tanto o vídeo do Pix, que bateu 335 milhões, tanto o vídeo do INSS, que bateu também em milhões, quanto o meu vídeo depois, que eu gravei... Vamos lá. O meu vídeo do Pix bateu 335 milhões, né? O vídeo que eu faço depois, dentro do carro, que eu falo assim, galera, o governo recuou e tal, deu mais de 100 milhões. Então, assim, eu fiz vários vídeos dessa forma. Eu simplesmente, cara, fiz a mesma coisa que eu fiz em todos os meus vídeos. Eu cheguei no estúdio, sentei e falei. Eu demorei 10 minutos pra gravar esse vídeo. O difícil é, de fato, você fazer um roteiro. E não foi, Igor, também só tipo assim, pô, é por causa... Porque aí, depois disso, vem os especialistas, né? Não, o Nicolas usou os 3 Is pra poder ganhar. Tipo, vai tomar banho, velho. Você quer fazer conteúdo pra você? Meu irmão, a única coisa que aconteceu ali foi o seguinte... Eu tenho uma grande quantidade de seguidores, então isso já ajuda a dar uma alavancada. O timing político foi gigantesco, porque eu uso a escassez. Eu não vou postar tudo todo dia, cara. Quando você fala muito, sua palavra não vale muita coisa. Então eu gero escassez. E o vídeo do INSS foi a mesma coisa. Todo mundo falando, eu esperei. No dia que eu ia gravar, saiu a matéria lá que poderia chegar a 90 bilhões. Eu falei, perfeito. Então. Segurei. E pum, no outro dia eu fui e postei. Então, assim... eu fui, cara, acertando, errando e fazendo as metas na minha cabeça mesmo, cara. Mas de verdade, na hora, surgiu vários marqueteiros, né? Falando, não, eu estava em comunicação com ele, mentira. E mais uma vez, eu inclusive falei pro Haddad. Falei, Haddad, se você provar que tem qualquer marqueteiro, que eu conversei com qualquer pessoa, que eu tive qualquer ajuda de Meta, de Mark Zuckerberg, de Elon Musk, de Trump, que foi o que o Haddad falou que eu tive ajuda... mais uma vez, eu deleto meu Instagram e vocês vão deixar de ter um grande inimigo na internet. Mas como é que tu vê também, assim, pro ano que vem as redes sociais? Porque a gente tem um monte de não, pausa. O Haddad falou que não podia ter esse tanto de visualização porque não tem 335 milhões de brasileiros. Pô, tá proibido ver o vídeo 2 vezes. Igor, esse é o nível da galera, meu irmão, que tá cuidando da economia do teu país, tá? Só pra você saber. E assim, fora que não é só brasileiro também que vê, e mais uma vez, já são vários vídeos que já tinham batido milhões, cara. Eu tinha feito um vídeo sobre, por exemplo, a Ilha do Marajó, com relação a tudo que acontece lá, sobre abuso sexual, sobre pedofilia e tudo, tinha dado tipo 60 milhões. Entendeu? Não, eu não tô, inclusive assim, aquilo que eu te falei, quando a gente foi falar do vídeo, aquele vídeo ali é bom pra caralho. Sim, assim, valeu, obrigado. Como um vídeo, ele é bom pra caralho. Sim. E tu toma um cuidado ali também de dar umas alfinetadas nos caras, mas tu toma um cuidado de falar só o que... Do Pix? Pô, eu fui muito claro. E não. O Pix não vai ser taxado. Aí a manchete depois no outro dia. Nicolas diz que Pix vai ser taxado. Aí eu te pergunto, Igor, se eu não tenho uma rede social com 35 milhões de seguidores, como que eu me defendo disso? Como que eu me defendo de Globo? Como que eu me defendo da mídia tradicional? Os caras, todo mundo batendo em mim. Como? Então minha rede social não é pra tipo assim, pô, sou bonzão, tenho tantos milhões de seguidores. Não, é porque é minha espada e meu escudo. Os caras, por exemplo, me acusaram em uma semana, os caras me acusaram de usar 750 mil reais pra poder bombar meus vídeos. Eu falei, cara, isso foi pra minha empresa, isso não foi pros meus vídeos que bombaram. Ou seja, tentar me descredibilizar, como se dinheiro fizesse alguém bombar na internet. Se for assim, como eu digo, pesquisa aí quanto que a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Lula, tá gastando em marketing, tá? Você vai ver que ele deveria ser o cara mais estourado do Brasil. Ultrapassar Neymar, Virgínia, caramba, 4. Na mesma semana, os caras falaram que eu tinha contratado uma designer de sobrancelha pro meu gabinete. Eu falei, cara, então eu vou demitir ela. Porque minha sobrancelha é uma merda. Isso aqui é uma fita adesiva. E eu falei, é claro que eu contratei uma designer de sobrancelha, mas não foi pra trabalhar como designer de sobrancelha.
e a pessoa tá impedida de subir na vida, ela veio de uma favela, bicho. Ela foi pra lá, pra Brasília, deu oportunidade pra trabalhar, ela trabalha como secretária. Eu não contratei um maquiador pra fazer maquiagem em mim, aí seria escroto, né? Aí eu não tenho dúvidas que a esquerda falaria também. Mas, enfim, não fala, né? Ou seja, é diferente dos meus casos. No mesmo dia, o que rolou mesmo, cara? Que no mesmo dia eu falei, meu irmão, que tanto de ataque assim. Abriram eu me tornei réu por ter dado uma opinião sobre um candidato à prefeitura de Belo Horizonte. Que ele tem um livro lá que ele escreveu de pornografia e tal, tudo mais. E eu falei, cara, não tô censurando o livro, não tô falando que você não pode escrever o que você quiser, mas eu tô colocando aqui que é algo pra você, leitor, pensar. Enfim, e tinha relação com criança também. Ponto. E foi tudo na mesma pancada. Se eu não tenho essa rede social, como que eu desminto isso, Igor? Você entende? É uma ferramenta importante e que ela vai ser usada com certeza no ano que vem, né? Por todo mundo. Sim. E eu acho realmente que a galera à direita é muito mais eficiente no uso dessa ferramenta do que a galera à esquerda, né? Como é que a gente... Mas assim, vocês são acusados também... Vocês, eu quero dizer a galera mais à direita. Sim, entendi. São acusados o tempo inteiro de usar fake news, de usar métodos esquisitos pra fazer esses vídeos andarem e tudo mais, né? Como é que tu imagina que vai ser no ano que vem, especialmente com a chegada de ferramenta de inteligência artificial e tudo mais? Tu acha que a gente vai passar sufoco no... Tipo, é fácil enganar minha mãe, por exemplo, com um deepfake, né? Cara, a IA realmente é uma preocupação, assim. Inclusive, eu sou a pessoa que mais é usada pra cometer golpe, tipo de IA. Então eu já vendi Rolex por R$400, antena da Starlink, porque tava em promoção, porque o Elon Musk era meu amigo. Inclusive, eu tava no parlamento, chegou 2 deputados. Comprei lá a antena. Falei, quê? Falei, que antena, irmão? Oi, antena, pô. O Elon Musk lá, Starlink tá em promoção. Então, assim, não é tua mãe, meu irmão. Eu já vendi cartão de crédito também. Então, assim, é o nível bizarro. Então, assim, obviamente que os crimes tecnológicos, eles vão avançando, eles vão se aprimorando. Só que, assim como na realidade a gente não consegue combater todos os crimes, concorda comigo? E não consegue combater todos os crimes, não dá pra cair nessa falácia, nessa mentira e propaganda de que, regulamentando a internet, todos os crimes vão acabar. Isso é mentira. Os caras não conseguem tomar conta dos crimes reais, vão tomar conta dos crimes virtuais. E outra coisa, é muito subjetivo quando você deixa a cargo de uma pessoa decidir o que é fake news. Eu também acho. Eu tomei multa de, eu acho, 50 mil, porque eu falei que o Lula se aproximava de ditaduras, que ele, enfim, apoiava também o aborto, de que, enfim, falei algumas outras coisas e tal, e tomei multa por isso. Pô, o Lula recebeu o Nicolás Maduro aqui, irmão, de tapete vermelho. O Lula colocou uma ministra da Saúde que tirou o Brasil do tratado de, eu acho que é de Estocolmo, que reconhecia a vida desde a concepção. Então, assim, tudo que eu falei se provou. Eu tô tomando um processo agora criminal porque eu chamei o Lula de ladrão. Então, assim, o que é fake news? Porque, cara, eu não quero proibir alguém de chamar o Bolsonaro de genocida, não. Ou me chamar de chupetinho. Pode me chamar, pô. Poder não pode que tu fica puto, pô. Não, inclusive, rapidinho. Mas puto, com quem? Porque, meu irmão, quando os caras falam isso, eu falo assim, opa, show de bola. Então quer dizer, então, que quando é pra poder chamar o outro de, digamos assim, usar alguma questão sexual, pode. Com o Nicolas, pode. Aí se eu chego e falo, cala a boca, seu viado. Aí, pô, que isso? Homofobia. Então, assim, meu irmão, pode me chamar. Enquanto não conseguir me chamar de corrupto, de rachador, entendeu? De desviador de emenda, de cometer corrupção passiva e lavagem de dinheiro, pra mim isso aí, meu amigo, vindo dessa galera, elogio, fique em paz. Só não dá esse mole mesmo. Rapidinho. Vai lá, aquele vídeo que bombou, mano, que tá falando lá e tem um cara, ele fala assim, não é ele que fala, sim. Isso que é doido, cara, né? Esse dia eu não tô zoando, papo assim, os é? cosmos se alinharam. Vai lá, Chupetinha. Meu irmão, essa é uma das paradas mais bizarras que aconteceu na história da humanidade. Por que pegou? Porque eu fiquei puto. Não porque, tipo assim, me chamou. Eu fiquei puto porque eu falei, pô. Presidente, porra. Falei, meu irmão, pera aí, meu irmão. Eu tô sendo, tipo assim, de boa com você aqui. E ele eu nunca tive atrito, cara. É um cara do PT e tal, de boa. E aí... Sorte que dá pra ver no vídeo que o microfone dele tá desligado. O microfone tá desligado, cara. E quem falou foi o cara que cometeu uma rachadinha lá na Câmara, cara. Tá devolvendo dinheiro, inclusive. E aí, meu irmão, eu falei, pô...
Aí não. Só que, cara, foi muito absurdo. A sincronia foi... Aí, do tanto que quando eu saí, eu fiquei puto. Os caras falando, mano, não foi ele. Eu falei, que não, meu irmão. Eu vi, eu tava na frente. Eu falei, meu irmão, olha aqui. O microfone tava desligado. Eu falei, caramba, bicho. Aí ele foi, me ligou. Eu falei, meu irmão, desmente, ué. Desmente você. Porque o cara tá reivindicando que é você. Ele tá botando no seu e tá tirando dele da reta. Entendeu? E aí ele foi e falou, não fui eu e tal, tudo mais. Ele é petista, né, o presidente lá. Aí ele falou assim, pô, quero te agradecer, cara, que até hoje o pessoal acha que fui eu que falei e tal, vou ganhar até uns votos. Falei, beleza. Falei, de boa, cara, tô tranquilo, não sou igual vocês não, bicho. Pode ganhar voto nas minhas costas aí, tá de boa. E se liga, cara, recentemente, esses dias, eu não sei exatamente quando, mas tu tá lá tentando fazer com que o Xandão sofra impeachment. Na verdade, ontem eu divulguei Foi que eu vou protocolar um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, baseado nos fatos novos de agora, né? Pra quem não sabe, né, ele foi sancionado pela lei Magnitsky, ou sei lá como é que fala essa parada. Eu acho que é Magnitsky. Acho que é Magnitsky, né? E muita gente, enfim, uma galera, por um lado, uma galera defende que, pô, foi sancionado, muita gente já foi sancionada também nos outros países, e acabou, digamos assim, que não deu em nada, e as ditaduras continuam nos países que foram sancionados. Por um outro lado, você tem uma situação diferenciada aqui no Brasil que eu acredito que nós ainda não estamos, digamos, em uma ditadura plena. Há respiros ainda de democracia, no sentido que eu posso falar aqui, posso fazer uma manifestação, posso falar nas redes sociais até o limite que eles querem, porque o Alexandre de Moraes já derrubou minha conta. Tá. E eu não sei por quê. Ah, tá. Quando tu fala ditadura, tu tá falando a ditadura do STF. Do judiciário, cara, e especificamente na figura do Alexandre de Moraes. Até mesmo porque, foi como eu te disse, por que a minha rede social caiu pós-eleições? Por quê? Eu não sei. Isso é uma parada... Só que, tipo assim, não é que eu não sei, tipo assim, o Nicolas não quer falar. Eu realmente não sei, eu mandei no meu advogado. No da fake news lá. Cara, eu não sei. Tipo, eu mandei meu advogado. Dizer, é baseado no que eles chamam lá de inquérito das fake news, qualquer coisa que começa lá em 2000. Não, eu não entrei no inquérito das fake news, eu não faço parte do inquérito das fake news, como eu te disse, eu não sei. E só voltou a minha rede social, não foi por pressão jurídica ou por ampla defesa. Foi porque, como que o deputado mais votado do Brasil não tem suas redes sociais quando vai tomar o mandato? Então ficou um mês, cara, minhas redes sociais derrubadas e eu realmente não sei por quê. Pode ter sido porque você falou das urnas eletrônicas? Pode, não sei. Pode ter sido porque eu não sei, eu realmente não sei. Então, assim, a diferença é Igual de que... você tem uma galera também que também não sabe por que perdeu as redes sociais. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Enfim... Então, essa lei Magnitsky, ela é uma sanção aplicada para quem são violadores de direitos humanos, para criminosos. Então você tem lá Hezbollah, você tem Al-Qaeda, uma galera da pesada. Então você ter um ministro nessa lista, primeiro que é uma vergonha para o nosso judiciário. Ninguém fica feliz de um ministro estar nisso. E para quem muitas vezes argumenta, tipo, isso aí não vai dar nada pro Alexandre de Moraes. É claro que as sanções econômicas, se ele desejar e quiser, por mais que eu acho bastante difícil, porque há diversas restrições, o cara talvez consiga, digamos, se esquivar. Só que é muito mais além do que isso. Você tem uma medida exclusiva no nosso país, que é feita pelos Estados Unidos com outros países, que não ferem nada da nossa soberania, porque diz respeito a empresas americanas. Ele está sancionando empresas americanas. Ele está sancionando se ele pode ou não entrar no país dele. Então como que eu tô ferindo o teu direito se eu tô decidindo para quem entra na minha casa e não na sua? Mas ele faz isso para pressionar como funciona o Brasil, não é? E assim, eu não tô defendendo a Alexandre de Moraes. Eu entendi, você tá colocando um outro ponto. Eu acho que a ideia é a seguinte, eu não tô falando que o Alexandre de Moraes eu tô lá, endosso tudo que ele faz. Mas quando tem o... Pra deixar claro, o Igor gosta de você, Alexandre de Moraes. Eu não gosto, não é nem que eu não me importa. É tipo assim, eu concordo contigo, por exemplo, que ele se passa com o lance de quando teve o inquérito das fake news. Eu sei que tem alguns assuntos, tipo, a gente não pode debater, eu sinto pelo menos, que a gente não pode debater amplamente qualquer ideia que tenha a ver com urna eletrônica. Então, assim, não endosso tudo que o Alexandre de Moraes faz, mas a ideia de que um presidente americano olha pra cá e fala assim, não gosto do que esse juiz do STF brasileiro faz, cara. Eu acho que eu vou sancionar ele porque suponho que tá pegando pesado demais com o Bolsonaro ou qualquer coisa nesse sentido. Mas vamos lá, se hoje a gente toma uma medida, nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos deixar com que, sei lá, o Trump entre aqui no Brasil porque nós somos soberanos. A esquerda iria defender isso como soberania, concorda comigo? Porque tá decidindo sobre o país dele. Os Estados Unidos não tá sendo soberano?
Cara, é que eu acho passar um pouco do limite, porque assim, quem são os outros caras que foram sancionados com essa Não, lei aí? mas eu não posso olhar pelo lado de quem está sancionando. Eu preciso olhar também pelo lado, principalmente, de quem está passando o limite. Você falou, pô, será que eles estão passando o limite? Mas vamos lá. E Mas é um problema nosso, digamos a gente assim, tem que resolver. e o agressor? Tá, mas como se resolve isso? Esse que é o ponto. Protocolando um pedido de impeachment. Protocolando um pedido de impeachment no Senado que... Ou quando o Flávio Bolsonaro lá deu mole no Vamos lance lá. da lava-toga. O primeiro ponto que a gente tem que trazer sobre isso é o seguinte: nós não estamos em uma democracia plena. Porque se nós estivéssemos, realmente, eu ia protocolar o pedido de impeachment, o presidente ia colocar em pauta, e aí decidiu. Deu a maioria, vai impeachment. Não deu a maioria, não é impeachment. Não vai acontecer impeachment. O caso do dia 8. Por que até hoje não foi colocado pelo presidente Hugo Mota a anistia do dia 8 de janeiro? Por quê? Porque, obviamente, é uma pressão do STF. Obviamente, é uma pressão do STF. Em cima de um poder. E isso eu deixo bem claro porque se o Alexandre de Moraes decidiu sobre uma decisão do IOF, porque, só para recapitular, o Congresso derruba o aumento do IOF, o PT recorre ao STF, e o STF, que sorteou, e o homem sortudo, caiu na mão do Alexandre de Moraes. Ele decide que não vai manter o aumento do IOF. Isso é o quê? Isso é uma interferência clara no outro poder, que é o poder legislativo. No marco regulatório também, no marco das como é que fala? Das terras que ocorreu, o Alexandre de Moraes também fez a mesma coisa. Foi lá e pum, e derrubou. Então, o que eu quero dizer com isso? Não há hoje uma estrutura, Igor, que eu fale assim, não. Eu sou um legislador, eu fiscalizo o executivo, eu proponho PECs, eu proponho leis, e nós vamos votar aqui, enfim, o que der, deu. É democracia, a maioria vai vencer. Não é dessa forma. O que nós podemos fazer contra um juiz que é vítima, é juiz, é promotor, é delegado e é vítima ao mesmo tempo? Pô, vamos lá. Os caras não precisam concordar com o Bolsonaro. Ninguém que tá assistindo. Se não precisa gostar dele, precisa ter votado deles, pode até ser lulista, não importa. Agora, vamos lá. Da turma que tá julgando ele, cara, a Carmen Lúcia foi indicada pelo PT, o Fux também, o outro é o Zanin, que é ex-advogado do Lula, o outro é o Flávio Dino, que é amigo do Lula, foi ministro do Lula, e o outro é o Alexandre de Moraes. Então, assim, você acha que vai ter algum tipo de imparcialidade nesse julgamento? Por que não foi colocado em plenário para todos serem julgados? Por que foi só para a turma? Por que o Alexandre de Moraes já deu quase 10 mil decisões monocráticas? Ou seja, só ele decide. E ele está em dobro do segundo colocado. Se eu não me engano, acho que é o Fux. Então, são vários pontos, Igor, que eu olho e falo assim, tá, então quer dizer que então um cara vai decidir aqui sobre vida de pessoas que, não sei se você viu, semana passada, ele revogou a prisão domiciliar de uma senhora de 71 anos, que tinha ido pra academia, pro Pilates. Então, esta pessoa, pro democrata, é mais ameaçador do que combater o crime organizado, do que colocar pessoas na cadeia por corrupção. Por que o Sérgio Cabral não tá na cadeia? Por que o Lava Jato tá na cadeia? O Lava Jato foi um puro... Foi um erro. Foi mal, galera. Se devolveram 25 bilhões pros cofres públicos, mas ninguém cometeu corrupção aqui, não. O Daniel Silveira tá preso tem 5 anos, cara. E pelo quê? Você sabe? Pelo quê? Ninguém sabe. E eu sei. Por opinião. Fez um vídeo falando, não sei o que, eu posso não concordar com o que ele falou. Mas um deputado federal ser preso por uma opinião, ele só pode ser preso em crime flagrante de delito. E aí o que o Alexandre de Moraes fez? Não. Eu entendo que um vídeo que esteja na internet, ele é um crime flagrante de delito, tipo, eterno, entendeu? Então, qualquer coisa que você falar vai ficar eternamente, então você pode ser culpado por aquilo, é um crime flagrante de delito. Então não são nenhuma, são diversas violações. Mais uma vez, não preciso gostar do Bolsonaro, vai falar que o cara não pode conversar com o seu filho, isso é tratamento de quê? Cara, traficante pode falar com o teu filho, pô. Sei lá, eu não vou nem citar nomes de traficantes aqui não, mas, enfim, é criminoso, cara. Líder de crime organizado pode conversar com o filho dele. Ele não poder dar entrevista, que ditadura confusa é essa? Ninguém sabe o que o Bolsonaro pode ou não fazer. Ele não pode dar entrevista. Mas se ele aparecer e alguém postar, essa pessoa é responsabilizada? Ou ele vai ser responsabilizado porque uma pessoa postou? Meu irmão, é uma ditadura muito confusa o que tá rolando. Só que as pessoas muitas das vezes não admitem isso, ou por medo, ou porque estão gostando disso, porque afinal de contas, sabe quem em 2017 falou que o Alexandre de Moraes era um genocida da população jovem negra? Quem? Boulos. O que mudou?
Bom, então aí você tá dizendo que o... A Gleisi Hoffmann falou que o Alexandre de Moraes era um atentado contra a democracia. Tem tweet dela aqui, pô. Mas tu acha que o Alexandre de Moraes, ele faz essas coisas porque ele é alinhado à esquerda? Ou porque, assim, eu concordo contigo que a maioria da galera que ele pega no pé... Não, ele não tem alinhamento nenhum, alinhamento é ele e o poder. Do tanto que antes ele não tava... eu acho que ele foi expulso da manifestação que teve em 2016, etc e tal, que tava lá pedindo fora Dilma e tudo. Ele, inclusive, tem vídeo, se não me engano, na Jovem Pan, falando contra o governo do Lula, falando que o governo do Lula é um governo corrupto. Então não é que ele... Esses caras são igual água, meu amigo. Você bota aqui, ele vira um copo. Você coloca na jarra, ele vira uma jarra. É eles por eles. Do tanto que na sabatina do Alexandre de Moraes, Igor, a esquerda foi contrária. Jean Willis acabou com a vida do Alexandre de Moraes. O Randolph, que hoje é senador do PT, também desce a lei em plenário no ministro Alexandre de Moraes. Então o que mudou? Mudou o que? Houve, obviamente, uma tensão quando Alexandre de Moraes chega e fala: Bolsonaro, você não pode indicar Alexandre Ramagem para diretor-geral da PF. Por quê? Porque, dane por quê? É competência do presidente, irmão, tá na Constituição. Então ali começa, digamos assim, a guinada da coisa. E, obviamente, aí ambos os lados não vão ceder. Vai aumentando a corda, vai puxando a corda, vai esticando a corda. Só que hoje, especificamente, a esquerda, ela está ao lado do Alexandre de Moraes por conveniência política. Conveniência política, até mesmo que... Quem indicou Alexandre de Moraes? Temer. O que eles falam que o Temer é? Um golpista. Então quer dizer que o Alexandre de Moraes é uma cria do golpe? Pô. Então, assim, é difícil você reconhecer que uma pessoa que foi lá, e eu conheço essa pessoa, tá? Ela foi lá no dia 8 e furtou a bola que o Neymar autografou. Talvez eu faria, tô zoando. Tô zoando, tô brincando. Os mandamentos, um Santista, um Santista talvez. Não, quem furta aí não sou eu, não. Mas, cara, o cara furtou a bola assinada do Neymar que ele tinha dedicado pro Congresso Nacional. Sabe quanto foi a condenação dele, cara? 17 anos de cadeia, meu irmão. Tá, eu concordo contigo que algumas dessas aí se passam. Algumas perguntas. Quem do MST já tomou isso? Quem dos Black Blocs que já destruíram a Avenida Paulista inteira já tomou isso? Quem que na época do Temer, quando botaram fogo no Ministério da Educação, duvida de mim e pesquisa aí, quem que tomou essas punições? Aí eu te pergunto, qual criminoso, traficante, cara que, sei lá, mata a esposa, feminicídio, estupro, que toma essa pena? Meu irmão, crime de homicídio, se eu não me engano. Deixa eu pra eu não falar merda aqui. Tá. Deixa eu ver aqui, qual a pena... Enquanto tu olha aí, para deixa eu te falar. homicídio. Não é diferente... A pena do homicídio aqui do Brasil, homicídio simples, é de 6 a 20 anos. É como se o cara tivesse matado. Porra, mas assim... Estamos no mesmo nível, então. O cara roubou a bola lá e tal, pô, foi mal, fiz merda, tava maluco, fiz merda. E um cara vai lá e mata uma pessoa, pô, ele tem a chance de pegar a mesma pena, Igor. Tá de sacanagem. Os caras estavam de verde e amarelo. Eu duvido se estivesse de vermelho, estivesse falando assim: fora Bolsonaro, não aceitamos que Bolsonaro vença de novo, ele vai fazer uma ditadura. Eu duvido que esses caras teriam tomado essa pena. Agora, que houve pessoas. Teria? Qual? Não tem na história ninguém tomando essa pena. O Dirceu, Igor. O Dirceu foi o mentor do maior plano de corrupção do Brasil. O cara tá solto, dando discurso de democracia no Senado. Mas é que é um pouco diferente essa porra, né? Pelo menos do jeito que eu enxergo. Claro, é diferente mesmo. Quem rouba bilhões de quem rouba uma bola. Não, tá, mas não é a questão do que o cara roubou. É o que eles foram fazer lá e o propósito. Então, o que eles foram fazer? Eles foram lá falar que, porra, essa eleição foi fraudada e quem tem que estar no poder é o Bolsonaro. Sim, e tem uma porrada de documentos que liga o Bolsonaro. É um crime impossível, irmão. É eu te envenenar com um copo de água potável. Pô, mas é que os caras pessoa... são muito inteligentes também, pô, de entrar nessa. Mas pessoas não inteligentes também cometem não crimes. Cara, você para pra pensar. Você olha pro dia. Foi num domingo, tá, Nicolas? O que tem que ser domingo? Cara, pô, você vai planejar dar um golpe num dia que tá todo mundo tranquilo, em paz? Ah, talvez sim, beleza. Deixa esse argumento de lado. Você precisa de arma, né, de fogo, cara. Pô, você vai dar um golpe, meu irmão. Você vai tomar o poder. Não teve uma arma de fogo encontrada. Mentira. Teve um estilingue. No meio do golpe, tá? Ó, faz um teste. Coloca assim, golpes que já aconteceram no mundo. Imagens. Eu duvido que você vai ver um cara vendendo algodão doce. Eu duvido. Meu irmão! Eu concordo, porra. Mas eu concordo que assim, que os caras... Mas assim,
negar que a intenção deles era que o Lula não assumisse quem ficasse Não, no mas, poder mas, era o mas então Bolsonaro. bota então pelo crime de intenção. Então, vamos lá, qual que é a pena aí? Crime Pô, de mas, intenção. mas, assim, a intenção, eles chegaram lá e eles não ficaram na intenção. E assim, cara, de novo, eu concordo que 17 anos pro cara, pra moça que escreveu lá com batom, isso que talvez seja demais mesmo. Talvez não, é demais. Mas algo precisa ser feito. Tá, que eles paguem a pena de acordo com os crimes que eles cometeram. Depredação de patrimônio público tem que pagar. Os caras ficaram sem condenação, Mas Igor. eles têm que pagar, então não pode ter anistia. Não, tem que pagar, que eu digo de pena mesmo, mas vou te explicar o porquê da anistia e o porquê, inclusive, essa palavra muitas vezes entra em choque, que a gente tá pedindo. Cara, os caras ficaram sem condenação durante 2 anos, Igor. 2 anos pra quem quebrou janela não tá suficiente, não? Meu irmão, vai numa audiência de custódia. Tem cara que é pego lá roubando pela milionésima vez. Ele tá na rua. Pô, você acha mesmo? Quem ameaça mais a democracia? População do Flow, pra não perguntar pra você. Um cara que faz aliança com ditadores, uma pessoa que saqueia os cofres públicos, tá gerando prejuízo nas estatais, que tá com um escândalo no INSS bilionário, uma pessoa que tem viés de promoção do aborto, uma pessoa que só anda com gente ruim no sentido de diplomático estrangeiro, como por exemplo o Alckmin, que sentou do lado de vários terroristas, ou uma pessoa que foi lá e por um efeito manada, errado, por talvez uma pressão psicológica que estava acontecendo, chegou lá e entrou, quebrou e, enfim, teve que ficar lá durante 2 anos sem nenhum tipo de condenação. Quem que é mais ameaça? O Clezão? Porra. Não, mas lógico que é diferente, por isso que eu quero medidas diferentes. O Clezão, meu irmão, morreu dentro da cadeia e eu vi ele. Eu fui na colmeia, eu fui na Papuda. O Clezão morreu sem condenação e já tinha um pedido da PGR para ele poder ter uma prisão domiciliar, porque ele tinha problema sério de saúde. O Estado não interviu, cara. Essa galera inteira que ficou anos, Igor, falando direitos humanos, sempre precisa não sei o que e tal. Essa galera tá cagando para os direitos humanos quando é verde e amarelo. Então, peraí. A gente vai olhar, então, não, nós somos brasileiros, a gente precisa ter uma seriedade, precisa ter justiça, vamos fazer justiça. Vamos fazer a devida pena. Cara, olha as imagens, de verdade, as pessoas esquecem disso. Olha as imagens, o cara botou um monte de senhora, velho, autista, morador de rua, dentro de um monte de ônibus, botou dentro de uma quadra gigantesca, com gente lá, literalmente dormindo no chão, gente vomitando lá dentro, sem comida, todo ferrado, com um cachorro lá, sem saber o que estava acontecendo. Você vai me Nicolas, tem que pagar pelos crimes, ok, cometeu. Mas não eram vocês que, entre aspas, sempre defenderam ter a ampla defesa, ter o contraditório, você ter... Pô, então quer dizer, então, que pro cara lá, que cometeu lá crimes bárbaros, como aquele cara que o Drauzio Varela abraçou no meio da pandemia, ele merece um abraço. Pra Débora aqui, por um erro, por negligência, por um desvio de conduta ali, ela vai e escreve, perdeu o mané numa estátua. Ela deve pagar um crime de 17 anos, velho. Pô, tá maluco, rapaziada. 17 anos é muito tempo. Tá, quanto tempo então? Cara, eu não sei. Eu não sou Então, juiz. é isso que eu tô falando. Mas, cara, se a gente... Pra gente poder ir pro próximo... o que eu tô... Calma aí, vamos lá. Se houver reparação de todos os esquerdistas que já quebraram a Fiesp, que também é patrimônio, que já quebrou... Mas eles não foram pra Fiesp tomar o poder, Não, caralho. que foram lá no dia que a... Mas como tomar o poder? É um crime impossível, pô. Tomar o poder como? Como que os caras... Nossa, peraí. Não dá pra eu matar alguém sem querer? Não, peraí. Não dá pra... Não, mas não é sem querer. Suponhamos que tá bom. Eles estavam querendo tomar o poder, beleza? Tá. Aí já fudeu, pô. Calma. A nossa democracia, ela é tão sensível assim, a ponto de pessoas sem armas, pessoas que tinham a idade ali pra cima de 40 anos, que destruíram a democracia do Brasil. Que golpe é esse, bicho? Vamos ver o golpe. Golpe tem que ter hierarquia, tem que ter um mínimo de, talvez, de militarismo. Que golpe é esse, irmão? Que golpe, cara. Foi por isso que não deu certo, né, cara? Porque o troço foi meio a caralho. Mas como que daria? Por isso que é um crime impossível. Como que daria? Eles iam entrar lá dentro, ia sentar e ia falar, eu sou o presidente. Os caras confundiram, de fato, que tomar o poder local é tomar o poder real. Quer dizer, então, que se eu pegar a toga do Alexandre de Moraes e vestir, eu vou virar o ministro do STF? Pô, cara, o nosso país tem problemas de narcotráfico, irmão. PCC, Comando Vermelho, destruindo poste de pessoas inocentes porque tem que comprar a CVNet.
Isso lá acontece lá no Ceará e no Nordeste. Aí você chega, você tem aí pessoas comandando o crime organizado dentro da cadeia. Mas isso os caras não conseguem bloquear o sinal lá dentro, mas derruba a rede social de todo mundo. Os caras têm problemas sérios para resolver aqui, como por exemplo a própria Previdência, como a questão da educação, que tá tendo um monte de escândalo e rombo. A gente tem problema de saúde, gente morrendo na fila de hospital. Aí a maior preocupação desses caras e do STF é meter um monte de gente na cadeia, sem nenhum tipo de ampla defesa, sem contraditório, impedindo testemunhas, pô. No caso, por exemplo, da trama golpista, que é como se fosse, né, os intelectuais de todo o golpe, o Alexandre de Moraes ignora todas as testemunhas de defesa, cara. Não deixa o advogado falar, não, isso aqui não. Os caras editaram o vídeo antes de divulgar nos autos. Você tem o Alexandre de Moraes falando assim, aí vem um garçom servir a água, do nada ele desaparece. Pô, o que tá acontecendo, cara? Então, assim, por que antes ele era um cara ditatorial, etc, e tal, pra esquerda, e agora tá tudo bem? Porque ele tá perseguindo o Bolsonaro, pô. Tá perseguindo o cara. E como é que se encaixaria a anistia nesse papo todo aí? A gente tá dizendo então, que a anistia é o seguinte. Brasileiro, bicho, muitas vezes ele não para pra poder analisar as coisas. Tipo, ele tá até um pouco interessado, mas aí vem Palmeiras e Corinthians, os caras esquecem. Então, assim, você tem que trazer algo, digamos assim, meio que pré-pronto pra ele entender. A anistia, de fato, é pra quando se há uma condenação e você tem a anistia daqueles crimes, ok? A anistia, de fato, agora, ela vai servir como, digamos assim, um instrumento jurídico pra anular os atos que até agora já ocorreram. Então, inclusive, eu defendo que tenha reparação. Eu coloco isso no pedido de impeachment do Moraes. Pô, peraí, quem que vai devolver os 2 anos, os meses, perdão, que o autista ficou preso lá? O morador de rua ficou preso lá? Pô, o cara foi privado da liberdade dele. Então, assim, não vai ter nenhum tipo de reparação. Essa pessoa que tá, o Clezão, que morreu dentro da cadeia, é uma família agora que não tem um pai, não tem um marido. Quem vai reparar a vida desse cara? Não tem como reparar, bicho. Então seria anular todos esses atos. E a anistia, de fato, ela, digamos um termo técnico, ela já foi aplicado para terrorista, foi aplicado para criminoso. A gente cometeu realmente assim, explodiu, como é que fala aqueles carros que carregam dinheiro? Carro forte. Já explodiu carro forte, que sequestrou embaixador. Então a anistia foi ampla, geral e restrita para essas pessoas. Não dá pra gente dar um caminho de pacificação e falar, galera, vamos dar um primeiro passo de pacificar aqui o Brasil. Esses caras anistiados são os caras da ditadura. Sim, tá. Sim. Então, ó, vamos fazer o seguinte, vamos, de esquerda, tá? Não foi, todo mundo foi anistiado. Esquerda, direita, caramba, quatro. Vamos dar um passo de pacificação. Vamos, então, ok, vamos reparar, vamos deixar isso aqui e vamos seguir. Cara, real, Igor, digo assim, talvez, bicho, você possa aí ter 1 milhão de data vênias comigo, não gostar de mim, não importa, cara. Esquece o mensageiro, foca na mensagem. A gente não tem mais nada pra se preocupar, irmão. Nós somos um país soberano. Quer dizer que então nós decidimos com independência as questões dentro do Brasil. Fala então, vai combater o Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro, pô. Combate o PCC aqui em São Paulo, aqui, pô. Fala aí, tô abrindo guerra contra o crime organizado no Brasil. Fala aí, Lula. O Dino, pô, que deveria ser o cara mais odiado pelo crime organizado no Brasil, ele desceu na favela da Maré como se ele estivesse descendo na Disney. Não pode mais agora, né? Mas tá descendo como se fosse na Disney, meu irmão. O The Hit, que é secretário de segurança de São Paulo, pede pra ele ir lá na Maré pra você ver como é que ele vai ser recebido. Pô, se ele não for, meu irmão, com uma estrutura de carro forte, de armamento, ele não entra onde é que o Dino entrou. Então será que nós não temos mais nada mesmo pra poder resolver? E outra coisa, ano que vem vai completar 18 anos do PT no poder. A culpa é toda do Bolsonaro? A culpa nunca é deles. Então a culpa do Nordeste, que sempre foi colocado o governo ali dos caras, sempre tiveram dentro ali do maquinário público, a culpa não é deles. Coincidentemente tem os piores IDH do Brasil. Pará tá fazendo agora um evento que chama COP30, bilhões. Sendo que o Pará, praticamente quase que, vou dar um dado errado aqui, mas pesquisa aí, quanto que a população do Pará tem de saneamento básico. Perdão aqui o palavreado, a galera não tem onde cagar e as pessoas estão preocupadas com a mulher que escreveu perdeu uma numa estátua. Isso é uma sociedade que pra mim tá num nível de uma saúde mental e moral doente, cara. Doente. Pô, todos os caras... Meu irmão,
E o Youssef foi responsável aí, cara, do Lava Jato, do Oleiro, Caramba 4. Foram anulados todas as condenações do cara. Me fala um corrupto hoje que tá com tornozeleira aí. O Sérgio Cabral. Ele tá com tornozeleira? Tá. Mas ele tá onde? Tá em casa. Ah, tá lá, dando livro, sendo um influenciador quase, pô. Ele daqui a pouco vai estar, enfim, dando palestras aí. Bolsonaro tá de tornozeleira. O Bolsonaro, mas é corrupto? Eu falei de corrupto. O que o Bolsonaro roubou? Eu não sei. Ah, nem eu sei nem ninguém. Nem você e nem ninguém. Então, mas assim, é que eu não... Pô, realmente, eu não então sei. vamos lá. Se ele tá preso... Vamos lá, ele tá tornozeleira eletrônica pelo quê? Qual que é o motivo da prisão domiciliar do Bolsonaro? Porque ele pode... Bom, ele tem uma porrada de coisa que tá acontecendo, né? Inclusive tem a ver com o papo dele não poder falar com um filho específico, que é o Eduardo Bolsonaro, que tá nos Estados Unidos, que teria articulado alguma coisa no caminho da gente sofrer as sanções do Trump ou da lei Magnitsky ser aplicada nos caras. E ele tá de tornozeleira pra ele não fugir que nem a Carla Zambelli. Então vamos lá. Quais que já foram as tentativas ou digamos assim, indícios de que o Bolsonaro fugiria? Bom, eu também não concordo contigo que não... que eu não descarto a possibilidade de ter uma porrada de decisão baseada em política e como isso vai aparentar e quais serão os efeitos disso, que nem teve com o Lula. Sim, eu tô querendo dizer o seguinte, quem transformou a prisão de cadeia para prisão domiciliar do suposto, ou praticamente o mandante da Marielle, que foi o Chiquinho Brazão, foi o Alexandre de Moraes. Transformou a cadeia, digamos, a pena dele para prisão domiciliar. É isso que eu tô te falando, a falta de proporção, cara, das medidas são muito grandes. Ah não, porque um vai fugir, aí tem que ter tornozeleira eletrônica, o outro matou uma pessoa, tá de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar. A gente não tem senso de proporção mais não? Pô, então beleza, então todo mundo é igual então, pô. Você não difere em nada do Champinha. Eu suponho que eu tenho bastante diferença. Sabe por quê? Não, vamos lá, o Bolsonaro não pode dar entrevista, beleza? Sabe quem deu entrevista? Inclusive dentro da cadeia? O Lula. Bom, o Lula não pôde ir. O Marcola, Suzano Richthofen, Champinha. Do irmão, eu acho. Não, ele foi liberado pro enterro do neto dele, não? Acho que foi. Eu acho que não. Deixa eu ver. Vamos ver. Justo ver. O Lula foi liberado. Quem foi? Foi a esposa dele que morreu? Não, o neto dele, não, bicho. Liberado pela justiça, Lula participa de velório do neto em São Paulo e retorna ao PR. Eu não lembro, mas teve um... Não, e eu acho, sei lá, justo. É o momento do luto da pessoa, por mais que com o que você planta, você colhe. Só pra não ficar falando merda, Jean, descobre aí se ele teve algum tipo aí de sanção nesse sentido de não poder... Não, um fato o Lula deu entrevista dentro da cadeia. Ponto. Segundo fato, Marcola, Champinha, Suzano Richthofen também. O enterro do irmão. Do irmão. Ele foi do neto, não foi impedido do irmão. Então, assim, cara, nesse âmbito de proporções, o Bolsonaro não pode dar entrevistas. Por qual motivo? Porque, vamos lá, tá. Por exemplo, eletrônico, na internet, ele não fugiu. Tá, mãe. Não, mas aí eu entendo. Você tem. Eu digo assim, então, de um lado você tem, tá, ele não vai usar o eletrônica. Eu concordo que é esquisitaço daí. Tu não pode dar entrevista, mas aí os caras queriam pegar no pé dele porque postaram a entrevista na internet e é confuso de fato. Sim, aí eu digo assim, tá, ele então tá com tornozeleira eletrônica e o argumento é de que pra ele não fugir. Tá. E o impedimento de entrevista, qual que é o argumento? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, né? É isso que as pessoas muitas vezes não fazem. Pensar. Só pensar. E vamos lá, a ideia da anistia beneficiaria o Bolsonaro diretamente também. Cara, né? Depende. Existem projetos. Ninguém ainda sabe qual é o projeto que vai ser colocado em pauta. Tá? Eu nunca li o projeto para saber de fato qual é a abrangência dele. O Bolsonaro já falou diversas vezes que, cara, se o projeto, tipo assim, com anistia ampla, geral e restrita, não me abordar, que seja. Vai, porque eu sei que tem pessoas inocentes que estão sofrendo e enfim, ele meio que sacrifica nesse sentido. Por um outro lado, eu acredito que o que eu estou buscando e lutando é para que tenha anistia ampla, geral e restrita. Não é possível que você tenha terrorista, gente que foi criminoso na época do regime militar, que saqueou banco, que sequestrou embaixador, possa ter anistia, e um cara que, o cara deu um golpe, que nem foi golpe, ele tramou, e o cara vai tomar, enfim, uma condenação de que eu não acho que vai ser menos do que 40 anos. Se um pé rapado, com todo respeito,
foi lá e fez merda, quebrou um vidro, tomou 17, o Bolsonaro, que é o mentor, vai tomar quanto? Vai ficar um tempão. Mas tu acha assim, existe alguma chance de passar algum projeto de anistia, cara, da maneira como o jogo tá posto? Cara, vamos lá. Existem pressões. Você tem, obviamente, agora decisões que os Estados Unidos está tomando sobre pessoas que estão fora do país dele, mas que diz respeito a empresas americanas e o relacionamento delas com essas pessoas, e que isso pode, obviamente, influenciar o Hugo Mota, Davi Alcolumbre. O próprio Barroso abaixou o tom, né? Até pouco tempo perdeu, mané, numa mola. E ontem tava, não, é porque eu acho que a gente... Então, assim, o tom mudou, não sei o que aconteceu, né? Deve ser porque, enfim, foi descoberto aí que tem, eu acho que, como é que é mesmo, pra não falar besteira aqui também? Acho que ele tem uma empresa, né, a Mira de Barroso tem imóvel de 22 milhões sob risco de sanção nos Estados Unidos. Então, assim, talvez, eu não sei, isso pode ter sido isso que mudou de tom. Então, você pode ter isso no jogo que pode alterar a vontade política dos caras de pautar essa anistia. Até mesmo o impeachment do Moraes, tá certo? Com o meu pedido, dá 30 pedidos. Já são 29, tá bem? Um outro ponto. O pedido da anistia, eu acho, assim, muito triste, cara, a vida das pessoas ser colocada como um jogo político. Porque eu não tô pedindo, vamos lá? Eu não tô pedindo, Igor, pro Hugo Mota aprovar a anistia. Eu tô pedindo pra ele pautar. Quem vai decidir é o plenário. Mas nós temos que decidir sobre isso. Por que o ministro está decidindo sobre tudo? O Flávio Dino, por exemplo, o STF em geral, o Flávio Dino estava decidindo sobre o contrato de cemitério, velório aqui no São Paulo. O Alexandre de Moraes decidiu sobre todas as questões do dia 8. Por quê? Aquelas pessoas não têm foro privilegiado. Eu tenho foro privilegiado e luto para poder acabar com essa merda, porque não tem privilégio nenhum ser julgado pelo Alexandre de Moraes. Agora, as pessoas comuns estão sendo julgadas pelo ministro por quê? Porque um atentado à democracia. Mas o foro, a prerrogativa não é dele, pô. Por que ele abre inquérito de ofício? Isso não é prerrogativa dele, é da mais alta instância do Ministério Público. Se for a PGR, se for o Ministério Público, não é ele. Então, todos esses fatos vão corroborando e isso entra num jogo político, cara. É muito difícil eu explicar aqui a complexidade do que é algo entrar na pauta. São muitos interesses, inclusive por conta de eleições ano que vem. O que eu sinto? Existem duas figuras que são fortes politicamente, inegavelmente Lula e Bolsonaro. Um pode andar na rua, aí eu vou puxar aqui sardinha aqui pro Bolsonaro, um pode andar na rua e fazer o evento que ele quiser, em qualquer lugar que ele quiser, não precisa fazer como o Lula, que faz evento fechado, tem um negócio de segurança, etc e tal, mas ambos têm uma força política. O único que de fato, eu acredito, consegue bater de frente e ter uma possível vitória, o que as pesquisas dizem, é o Bolsonaro. Qual é a dificuldade de compreender que nós não estamos tratando a oposição de maneira democrática? Porque é muito fácil acabar com ser democrático, Igor. Você pintar de democracia quando você derruba redes sociais só de quem é de direita. Vou citar aqui alguns casos. Você tem o próprio o Hang, que ficou, sei lá, meses, quase anos na verdade, sem ter sua rede social derrubada. Você tem Deltan Dallagnol sendo cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando o ministro Alexandre de Moraes era presidente, sem passar pelo Congresso. Você tem Daniel Silveira preso, de direita. Você tem busca e apreensão na casa do Carlos Jordi, a abertura de inquérito para o Eduardo Bolsonaro, para o Cabo Gilberto, busca para o Felipe Barros agora também recentemente. Você tem 7 deputados agora, ontem, foram cassados por conta de uma decisão também de um entendimento eleitoral do TSE, e dentre eles, se não me engano, 3 ou 4 também são do PL. Você tem 60 processos no STF, dentre eles 40 são somente de deputados do PL, com relação à opinião. Eu estou em um deles. Marcel Van Hatten também, abertura de inquérito por opinião em tribuna. Você tem, o que mais? Me ajuda aí. Você tem, os de esquerda fechamento. Não, me fala aí que eu falo. Eu não sei, pô. Manda a galera mandar no chat aí que eu falo. O Janones, abertamente no livro dele, falou que ele usa a mentira na época eleitoral como forma de campanha política, irmão. O que deu? Nada. Ele cometeu uma rachadinha. Vamos lá, imagina eu. Sai um áudio meu. Não, a rachadinha aí, ela é voluntária. O que você acha que ia acontecer comigo, Igor? Tá fudido. Eu botei uma peruca e nego quis me caçar. Porque deve ser pior do que botar dólar na cueca, né? Deve ser pior do que escândalo no INSS. Por que ninguém tá investigando o INSS?
Roubar a velhinha agora tá de boa. Não, os caras estão investigando Então, isso. pô, tem um monte de gente aí sendo culpado. Pô, eu não tô lá dentro, né? Mas, pô, tem uns caras que caíram. O Alexandre de Moraes mesmo tá super preocupado, né? Ele também não tá muito preocupado com a lei Magnitsky. O cara ele tava no jogo do Corinthians. Tá zero preocupado, tá mandando o nego mandou o dedo no meio lá, tá tranquilo, pô, tá equilibrado. Vamos lá, isso aqui é um ponto importante. Ontem foi muito mais do que as pessoas viram, cara. Você já viu algum político mandar dedo do meio pra alguém? Que eu me lembre, Não. Porque o político, ele tá sob uma democracia que ele pode ser retirado pelo voto. Aquilo dali foi a externalização do que ele se sente. Meu irmão, eu tô aqui num jogo do Corinthians, num clássico, que só tem torcida do Corinthians. Eu sou corintiano e eu tô mandando alguém tomar no... Eu sou a lei, amigo. Ele não pensa nem na possibilidade de perder a popularidade. Ou de tipo, isso aqui vai ficar ruim pra mim. Não importa. Ele decide tudo. Alguém deve ter falado lá, né? Ó, juiz ladrão. Ele achou que era pra ele. Tô brincando. Piadinha, humor. Mas, pra pensar. Se alguém chega, um cidadão comum e faz o mesmo, que pro seu Alexandre de Moraes, ó, o que você acha que ia acontecer? Por isso que ele tem a tranquilidade de mandar qualquer pessoa ir tomar. Porque ele é a lei. Inclusive, se eu não me engano, pra poder mais uma vez aqui confirmar, alguém xingou o Dino e cara, e foi perseguido por isso, cara. Porra, foi mal. Eu juro que não foi sádico. Eu juro que não foi sádico. Mas é porque houve uma outra pessoa, além do Monark, que chamou o Flávio Dino de Gordola. Isso aqui foi foda, eu juro que não foi pensado. Eu juro por Deus, juro pelas minhas filhas. Pô, essa aqui é bizarra, né? Vamos lá, um dia eu falei, tira o Monark da equação. Cara, eu chamei, eu falei, pô, ele tem que decidir. Se o Monark chama o Flávio Dino de Gordola, ele é culpado por isso e condenado. Se eu falo que ele é magro, vai ser fake news. Então, aí tá fudido, só não falar dele. Tá, então na democracia eu não posso falar do juiz. Tu pode falar. Eu posso falar, mas vai ser condenado, né? Igual o Monark aqui pode falar alguma coisa, mas vai tomar perseguição. Pô, não dá, irmão. Ou a gente fala, você pode falar o que você quiser, e é o seguinte, nego talvez pode chegar pra mim e falar assim, mas você já processou pessoas que te caluniaram, falaram contra você, é claro. Eu vou igualar o jogo. Se eu falar alguma coisa, você vai lá e me processa e pede 5 milhões meu, eu vou fazer o quê? Eu também vou te processar também. Você tá falando que eu tô usando 750 mil pra poder fazer isso com dinheiro público? Eu vou te processar. Você tá falando que você foi responsável por acabar com o DPVAT e desviou não sei o quê? Eu vou te processar também, porque isso é mentira. Eu vou processar. Vamos igualar o jogo. Só eu que vou me ferrar nessa história. Afinal, agora, essas são as regras postas. Sim, agora eu nunca pedi pra poder caçar ninguém por opinião. Nunca falei, você não pode ser comunista. Você não pode falar que o Bolsonaro é isso. Não. Só segura seu BO, pô. O que a lei Você fala? pode falar o que quiser. O que a lei fala sobre transfobia, por exemplo? A princípio, tu não pode. Excelente exemplo. Quem que aprovou a lei sobre transfobia? Quem? Moraes, pô. Foi o STF. Ele equiparou, sem passar pelo Congresso, o crime de injúria racial, crime de racismo, com o crime de transfobia. Ou seja, agora são crimes em âmbito penal, né? Agora, o que é transfobia? Eu discordar de uma pessoa e falar assim, não, igual eu, vamos lá, Nicole, né? Pô, tu foi maluco, botou lá uma peruca, etc e tal. Tá, eu tenho que me expor ao ridículo pra poder também expor o ridículo, né? Senão ninguém ia entender o que eu tava falando ali. Eu queria atingir uma parcela da sociedade que depois que viu, falando, entendi, ele tem razão. Agora, o que é transfobia? Eu chegar e falar assim, não concordo com o homem biológico competindo em competições femininas. Isso é transfobia? Porque se fosse em metade do Brasil, ou até mais, e muito mais, ela é criminosa. Eu não acho que isso é transfobia. Acho que transfobia Mas eles me pediram minha cassação com base nisso. Não, tá. Aquilo que você falou, o cara pode processar à vontade. Né? Mas quem julga é quem? Ô, Igor, pode ressuscitar o Rui Barbosa. Chegar lá na frente, senhor ministro Alexandre de Moraes, o senhor fez isso, violou tal coisa, e vai falar assim, beleza aí, parceiro, mais alguma coisa? Pois é, então, cala sua boca aí. E qual que é o instrumento legal, então? Tem o pedido de impeachment? Qual é o instrumento legal para se combater uma ditadura? Vamos usar a PEC?
Qual que é o instrumento legal pra você impedir um criminoso de cometer crime? Segundo o artigo 218 do Código Penal, você não pode me roubar. Aí ele, verdade. Tchau. Você acha que eu vou fazer Não, alguma... então estamos num jogo perdido? Não tem jeito? Não, tem um jogo perdido. Quando você... eu aprendi isso com o Peaky Blinders. Você lembra quando ele fala assim... Quando ele vai competir com, acho que com o Xangreta, né? Ele fala assim, cara... pra você ganhar de um cachorro, só achando um cachorro maior. Tipo assim que ele fala, né? É a mesma coisa, achou um cachorro maior agora. Ele acha que ele ia cometer abusos, ia cometer atos ditatoriais contra a ampla defesa, cerceando. O cara derrubou o Twitter, irmão. O cara deixou o Jason Miller, que é o dono da Getter, aqui praticamente preso aqui no aeroporto aqui dos Estados Unidos. E o cara meu irmão, colado assim com o Trump. Ele acha que ele ia fazer ameaça, cometer injustiça, cometer abusos e ninguém do mundo livre ia tomar uma posição, não? Ia falar assim, beleza, continua fazendo aí. Não, pô. Então segura teu B.O., ué. Já que você é democracia, aguenta então. O problema é hoje, Igor, você tem geralmente o pessoal fala assim, eles acham que eles estão assim, arrasando. Como que é ditadura se você não parou de falar? Como que é ditadura se vocês estão indo na manifestação se manifestar? Como que você está em ditadura que toda hora você vai lá e fala sobre essa ditadura? Uai, você queria o quê? Você queria que a mesma ditadura fosse implementada em todos os lugares? Quem que falou que a gente não vai trazer um socialismo cubano para o Brasil? Nós não vamos trazer um socialismo soviético para o Brasil. Nós temos um socialismo à la brasileiro para o Brasil. Quem falou isso? Lula. É claro. Mas isso é esperado do Lula. Mas é claro que ele não vai trazer uma ditadura escancarada, pô. Mas é claro não é que ele não vai fazer isso. O socialismo é uma ditadura, no fim das contas. Não, livre. Livre. Dá pra você ter dá pra você pegar ideias e... Chegar lá na Coreia do Norte e falar assim, Kim Jong-un, faz igual o Alexandre Moraes, manda um dedo no meio pra ele lá. Mas aí é a mesma coisa de falar que a gente tem que implantar o modelo chinês aqui. Não vai funcionar. Não, mas o modelo chinês tem dois lados, pô. Estou te falando. Eu tô dizendo isso. O modelo coreano, assim. Os modelos que funcionam em outros lugares, eles podem servir de inspiração pra alguma coisa. Sim. E não necessariamente... eu digo então, que democracia é essa que você não tem Vamos, a partir de agora então... Agora são 3h37. Vamos falar 20 minutos sobre urnas eletrônicas e a confiabilidade dela? Você pode falar, então. Mas estamos numa democracia, não, mas aí amigos. Eu concordo contigo. Mas é isso que eu tô te falando. Você concorda comigo que a pior tipo de ditadura é aquela que parece uma democracia? É muito fácil você se escorar e levantar a Constituição e falar, não, estou defendendo a Constituição, mas na verdade você está ferindo ela. A melhor maneira do diabo se apresentar pra você é com um chifre e com um tridente? Não, essa é a pior. Geralmente ele vai aparecer, meu irmão, como um anjo. É isso que eles estão fazendo. Mas aí eu concordo contigo. Assim, eu não tô falando, porra, Alexandre de Moraes é foda. Não é isso que eu tô dizendo. Eu acho que ele se passa. Quase toda hora. Quase todas as paradas que eu vi. É difícil ver uma parada que eu falo assim, pô, isso daqui... Sei lá, acho que isso daqui faz sentido. Não sei se é por causa de um bode prévio que acaba tendo, de ver algumas coisas acontecendo e falar, pô, isso aqui não parece muito alinhado com o que eu acredito que é certo. Isso aí várias vezes ao longo dos anos tem rolado essa parada aí. Não é isso, pô, não é defendendo o Xandão. Eu entro mais numa, cara, de que a gente não pode... A gente tem que meio que jogar ou a gente decide ir pra guerra e fazer as coisas de um jeito mais, sei lá, revolucionário, ou então a gente joga dentro da regra mesmo. Então, por isso que eu te perguntei, quais são os instrumentos legais, então, pra gente impedir que Alexandre de Moraes... Os instrumentos legais e que perdem a sua eficácia em grande parte. Eu acredito que nós não estamos em uma democracia plena. Você fazer uma PEC, como por exemplo a PEC 333, que a gente está pedindo para que isso seja pautado, porque ela delimita os poderes do Supremo Tribunal Federal, impede decisões democráticas, acaba com o foro privilegiado. Então você tem isso, tem que passar pelo Congresso, ok? Você tem o protocolo... Os caras estão tudo devendo, mané. Como é que eles vão passar essa... Porque nem a lava-toga, pô. Então você está entendendo que nós não estamos numa democracia e que é tudo fajuto? Porque você concorda comigo que aquelas pessoas foram colocadas lá para poder representar o povo, mas o interesse do povo real, ele é colocado em última instância e só se, sei lá, acontece alguma coisa? Porque olha só, na época da Dilma, por exemplo, várias pessoas que votaram a favor do impeachment da Dilma hoje é ministro do Lula. Então você concorda comigo que assim, é muito difícil você ter
pessoas comprometidas com princípios e valores. Então, assim, muita gente fala assim, ai, Nicolas, mas qual é o teu projeto? Qual é o teu projeto? Eu falo assim, filho, se o Brasil vivesse de projetos, e se projeto realmente mudasse a totalidade do Brasil, o Brasil era Hong Kong, era Dubai, a gente era Estados Unidos. Porque o que não falta naquele lugar é projeto. O problema é, nós temos coisas mais profundas para poder a gente tratar. E eu acredito que uma delas é a liberdade, é a conservação daquilo que é certo, daquilo que é justo. Eu não quero ter um país economicamente bombando, tudo certo, ok, tudo bem, tá funcionando, só que nós estamos degradados moralmente, principalmente no âmbito de liberdade. Então quer dizer então que, se eles estão fazendo isso com um ex-presidente, que nunca teve nenhum tratamento nesse sentido de tornozeleira eletrônica, o cara não poder dar entrevista e tal, se estão derrubando as minhas redes sociais, eu sou o deputado mais votado do Brasil, se eu estou sendo processado criminalmente, posso ir pra cadeia, porque eu chamei o Lula de ladrão, se tudo isso está acontecendo com deputados, o que pode acontecer com um cidadão comum? E eu te falo o que pode acontecer com um cidadão comum. Tomar 17 anos de cadeia, porque escreveu ou perdeu o mané. Pode tomar um cidadão comum, sabe o quê? Como aconteceu, por exemplo, com Terça Livre, com Gazeta Brasil, com o próprio Brasil Paralelo, que um deles, que foi o Terça Livre, foi excluído aqui do Brasil. Não podia ter o canal, que senão ia ser derrubado. Você tem o Gazeta Brasil, que foi impedido de colocar matérias ao ar. E o Brasil Paralelo foi impedido de colocar um documentário de forma prévia. E aí, quando tudo isso acontecer, quais vão ser os mecanismos? Então, essa é uma pergunta que eu deixo para as pessoas pensarem. Qual mecanismo legal nós temos para poder combater uma tirania, uma ditadura? Esse é o primeiro passo. Porque tudo cai na mesma pessoa, Igor. Tudo cai na mesma pessoa. Você tem ideia? Quando a gente falou que a gente ia pautar a anistia e tal, eu não sei qual ministro, mas falaram assim, não tem grande chance do STF derrubar essa medida. Então, se a gente já está contando que o que nós decidimos o STF derruba, e repito, aconteceu agora com o IOF. Então, quer dizer, então, que tudo dentro de uma antidemocracia vai ser considerado antidemocrático. Essa que é a realidade, tudo. Então, por quê? Pô, eu sou oposição. Será que aquilo que eu fizer vai ser considerado democrático? Se estiver na rua e eu olhar o Alexandre de Moraes e mandar o dedo do meio para ele, vai ser considerado uma liberdade como ele teve para fazer? Não vai ser, não tenho dúvidas. Por que só um lado fala e é interpretado de uma forma e o outro lado fala o que quiser, é interpretado de uma forma? Cara, mais uma vez, vamos se gostar do Bolsonaro, você pode odiar ele, mas o cara na campanha foi chamado de canibal, foi chamado de pedófilo, falaram que ele ia acabar com o Bolsa Família em propaganda eleitoral na TV, falou que ele ia, sei lá, acabar com férias e 13º, e pois nada aconteceu para essas pessoas que acusaram ele disso. Simples. E como é que tu enxerga, tu ficou chateado com o Eduardo Bolsonaro meio pegando no teu pé? A que ponto chegou o Nicolas Ferreira e tudo mais? Cara, eu tenho, obviamente, uma gratidão muito grande pelo Eduardo, me ajudou diversas vezes, postando vídeos, que seja, me colocou no palco do CIPEC. Contudo, muitas das vezes eu acredito que existem coisas muito claras da minha vida, que quem tem um objetivo não perde tempo com distração, sabe? E em volta do Eduardo, não quero citar nomes por não dar ibope mesmo, mas em volta do Eduardo existem algumas pessoas que, dia sim, dia com certeza, não é de agora, tá? Se utilizam de diversas falácias, mentiras, para poder me atacar. Mas, Nicolas, quem cala consente. Cara, pode falar nem sempre. O que eu faço? Até hoje eu não revidei nenhum tipo dessas acusações, porque eu não vou ficar revidando acusações mentirosas, porque senão eu vou ficar refém delas. Se todo dia eu tiver que fazer isso, é como se todo dia alguém passasse na sua rua, jogasse bosta em você e você tem que ficar se limpando. Então, pô, vai chegar um dia, meu irmão, que deixa de jogar bosta. Fica cheio de bosta. Fica cheio de bosta, vou fazer o quê? Amanhã vai ter bosta de novo. Então, no dia que tiver uma crítica... Por isso que eu não arrumo a cama, no dia que tiver uma... faz sentido. No dia que tiver uma crítica justa, porque político tem que ser cobrado, não me importa ser cobrado. E muitos deles ficam tentando colocar um rótulo de que não, Nicolas é isso, Nicolas é aquilo, quer tomar o lugar de fulano de tal, quer ser tal. Cara, vê as minhas ações. A Bíblia é bem clara de que a árvore se vê pelos frutos. Eu não acho que quem tem um propósito fica perdendo tempo comigo, cara. Entendi. Pô, vamos lá. Vamos só colocar um cenário agora que nós estamos no Brasil. Nós temos o Bolsonaro impedido de falar com o Eduardo, com tornozeleira eletrônica, prestes a realmente ser preso. Você tem deputados sendo caçados, inquéritos sendo abertos, enfim, pessoas sendo perseguidas, pessoas presas por conta do dia 8.
e muitas delas injustamente ou de forma desproporcional. E a preocupação sou eu, porque... Nicolas, você deixou de falar a respeito da Magnitsky antes, agora só tá falando porque falou. Mentira. Eu fiz um vídeo de 13 minutos, citei a Magnitsky, inclusive defendi o Eduardo sobre os ataques que ele estava recebendo sobre soberania nacional, porque os argumentos que eu utilizei, eu falei, peraí, se o Trump mandasse um avião aqui pro Brasil para poder resgatar o Bolsonaro, feria a nossa soberania? Sim ou não? Sim. Sim. O Lula mandou um avião da FAB pro Peru pra poder resgatar a ex-primeira-dama que foi condenada por corrupção. Feriu a soberania do Peru? Feriu. Então pronto, então quer dizer então que ele só defende soberania quando convém? Ou tudo é ferir soberania, ou nada é. Não, mas aí é ou algumas coisas mas aí a gente tem... Eu fico... Assim, não é que eu concordo, tá? Mas eu suponho que... Vamos lá. Não é que eu concordo com tu mandar um avião lá pra resgatar não sei quem no Peru, em outro país. Mas a gente tá falando da soberania do Brasil, porra. Tá, e ele também tá falando da soberania dos Estados Unidos. Ele impediu o Alexandre de Moraes de entrar lá e vai resgatar uma pessoa. E por aí vai. Americano. Pô, mas aí é meio que a porra toda, né? Não, ele pode comer iFood, pode pedir. C&A, Renner, pode usar, mano, não tem problema. Fica à vontade, pô. Tipo assim, mas enfim, só continuando. Então, você até perdi o que eu ia falar. Pô, você tem um cenário muito ruim acontecendo aqui no Brasil. E essas mentiras, imagina se eu ficar rebatendo todas as elas. Não, gente, eu falei sobre a Lei Magnitsky antes. E a pergunta que fica é, o que muitos desses em volta, que ganham inclusive com a briga, porque sabe, pô, falar do meu nome vai dar ibope. O que vocês queriam? A pergunta é essa, o que vocês queriam que eu fizesse? Porque eu nunca cobrei a atenção de ninguém. Eu nunca cheguei e falei, vocês não estão falando do meu vídeo do Pix, hein? Vocês não estão falando do INSS. Eu tô prestes a ser caçado e nenhum de vocês se solidarizaram. Nunca cobrei isso, cara. Então, assim, pra mim, mais uma vez, eu liguei pro Paulo Figueiredo, depois o Eduardo chegou no carro e tal. No dia que rolou toda essa confusão, o Eduardo já tinha postado aquilo lá. E, pô, tudo surgiu porque num Space eu mandei um abraço, pra mandar um abraço pro monte de gente, mandei um abraço pra Baianinha alguma coisa, eu realmente esqueci agora, Baianinha Intergaláctica. Nem o The Office conseguiria fazer um roteiro tão merda como esse, né? Do tipo, um abraço aí, Baianinha, você é porreta e tal. Essa própria moça já fez diversas críticas contra mim, pesadas inclusive. Então, assim, não é que ela é uma fã ou uma não sei o que e tal. Ela pode até, enfim, gostou de mim e tal, mas eu mandei um abraço pra ela. Isso desencadeou pessoas em volta. Como que é capaz ele mandar um abraço? Eu falei, pô, cara, como assim? Em volta de vocês, inclusive vocês, andam com um monte de pessoas que falam um monte de coisa contra mim. Dá pra dizer que a direita tá unida ainda? Então por isso, só pra finalizar, por isso que eu não fico dando todos esses argumentos, porque concorda comigo que eu vou ficar escravo disso? Porque pode ter certeza, e gravem isso daqui, nunca será suficiente. Eu posso fazer o que quiser. Quando eu fiz o vídeo do Pix, ajudou quem? A direita ou a esquerda? Ajudou a direita. Ajudou a direita, né? Ajudou a verdade e ajudou, obviamente, também a direita. Mas se tivesse uma eleição, eu potencializando ali, degradando o Lula, você concorda comigo que não ajuda o opositor dele, que é o Bolsonaro? Quando eu faço um vídeo sobre o INSS, explico para as pessoas sobre o INSS, eu tô ferindo quem? Eu tô desgastando quem? O PT, não é? Então eu tô ajudando quem? A direita. Quando eu faço um vídeo explicando a respeito da anistia, eu tô ajudando quem? Então, assim, mais uma vez, é muito... eu não vou perder, cara, meu tempo em dar todos esses argumentos, entendeu? Porque vai ficar maçante. Agora, só uma palavra que eu quero que fique nas pessoas é que nunca vai ser suficiente. Eu fui em todas as manifestações, Igor, todas possíveis, que possam ter acontecido, todas. Eu deixei de ir em uma e essa mesma turminha ficou. Cadê o Nicolas? Eu tava no casamento da minha prima, que eu fui padrinho, que minha prima morou na minha casa praticamente sem os pais durante 10 anos e morou na minha casa. E tava marcada há 6 meses, cara. Então, peraí. As pessoas normais vão entender isso, cara. Claramente, eu tô sempre lá. Inclusive, eu tô aqui falando sobre isso diariamente, né? Tô me expondo aqui no Brasil a respeito disso. Tenho uma filha também. Tomei multa de 200 mil reais, um monte de coisa. Tô sendo perseguido. Então, enfim, você percebe que para algumas pessoas nunca será suficiente. Não, mas aí... Então eu só deixo para as pessoas. E outra coisa, eu nunca, Igor, liguei para alguém e falei, irmão, fica aqui do meu lado aqui contra esses caras. Irmão, sabe, vem aqui. Não, cara, porque, mais uma vez, eu tô focado em realmente combater algo muito maior, bicho. Eu não vou perder tempo com isso. E se eu for ficar todos o dia, ficar rebatendo cada mentira, eu vou ficar refém disso. E eu não quero ficar refém disso. Agora, quer me criticar de alguma coisa justa?
Pô, Nicolas, acho que você foi excessivo nisso, acho que você foi excessivo. Ok. Agora, até então, Nicolas, você não tinha falado disso, eu tinha falado. Nicolas, você não tava defendendo o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, eu tava defendendo. Porque você não tá defendendo muito o Bolsonaro. Cara, você entendeu o que eu tô querendo dizer? Que dentro de um grupinho, você tem pessoas que falam, ele não tá defendendo o Bolsonaro, mas fora, você acha que eu sou o maior defensor do Bolsonaro? Por quê? Porque eu tenho equilíbrio, eu não sou obrigado a falar de tudo, meu irmão. Os caras estavam me atacando porque eu demorei a fazer um vídeo em 2 dias. Tipo, é isso que sobrou pra me atacar? Enfim. Porra, é uma pena que a gente vai ter que terminar daqui Cara, a pouco. que droga. Galera, eu tenho que ir agora pro Brasil Paralelo. Inclusive, tenta dar um... Eu vou tentar dar um toque aqui, nem que seja pra poder, sei lá, se a programação tá certa lá, eu atrasar uns 30 minutos. Porque o papo tá bom, bicho. Tinha algumas coisas que eu acho que vale a pena aqui falar. Deixa eu ver aqui. Bom, de qualquer maneira, vamos aqui indo pra, por exemplo, com isso tudo que tu falou aí, tu diria que a direita continua unida? Cara, eu acredito que sim. Eu não prego uma união do tipo, independente do que aconteça, vamos unir. Porque eu sei que tem muito bicho vagabundo, nego que quer realmente ver o Bolsonaro se ferrar pra poder tomar o protagonismo. Então, o que eu acho? O que eu acredito é que a direita, ela tem dessa de ficar ressuscitando possíveis erros de pessoas ou erros de pessoas. E você pode pegar, nesses 1 ano e meio que eu tô tomando pancada aí, eu nunca ressuscitei erro de ninguém. Mesmo quando eu acho que é erro. Tipo, fulano de tal fez isso, cara, não vou comentar. Porque se eu quiser, cara, eu vou conversar com o cara de maneira privada. Então você não vai ver nenhuma manifestação minha pública sobre nenhum desse tipo de coisa. Agora, existem algumas pessoas que mais uma vez, não vou dar ibope nem crédito, porque pra mim, assim, é lamentável a postura de verdade que ataca a minha fonte de renda, que são as palestras. Por que, Nico, você faz palestra? Que é a maneira mais transparente, simples e rápida de eu comprovar a minha renda. Qualquer coisa que eu vou fazer, eles vão falar que eu tô cometendo corrupção. Qualquer coisa. Então eu dou palestras. Então eles estão atacando a minha fonte, dizendo que, nossa, você está fazendo um evento junto com o Pablo Marçal. Pum! Matamos o Nicolas, traidor. Meu irmão, sabe quem que me chamou para esse evento? Que é um evento de barbeiro. O que isso tem a ver com barbeiro, né, Nicolas? Pois é. Eu tô indo de graça, inclusive, nesse evento. O seu Elias, que é um dos maiores barbeiros, se não o maior barbeiro do Brasil. Ele é casado com a minha prima. Mas tá... peraí. Então quer dizer que eu não posso estar no mesmo ambiente de pessoas que discordam ou não gostam de vocês? Nicolas, mas você se encontrou com o fulano de tal que bate na gente. Foi um encontro privado que não foi marcado por mim, eu não posso encontrar de forma privada. Eu postei alguma coisa do cara? Eu divulguei alguma coisa dele? Nicolas, mas você se encontrou 2 vezes com o Pablo Marçal. Eu não tenho relacionamento nenhum com o Pablo Marçal. Mas foi quando estava nos Estados Unidos, em Washington, tá? Ele marcou, de forma sagaz ou não, a entrevista no mesmo horário que eu lá na CNN. E ele tava lá, tava fazendo lá, e falou, um abraço aí, valeu, tamo junto, comentei as coisas e fui. Na outra vez, foi no jogo do Neymar, que foi a volta do Neymar no Santos. Meu irmão, podia estar um satanás lá que eu iria, problema, e tá o Lula lá. O Lula tá lá, você vai lá? Lógico, cara, eu quero ver o Neymar, irmão. E por que o Pablo tava lá? Porque ele é patrocinador do negócio. Então, assim, os caras estão atacando, e eu presto atenção para as pessoas nisso, né? Estão atacando minha fonte de renda, atacam minha credibilidade nas redes, porque fala assim, muito engraçado o Nicolas ter esses vídeos virais depois de encontrar com o Pablo Marçal. Pô, por que o Pablo não tem um vídeo de 300 milhões? Por que ele não tem um vídeo de 100 milhões? Tá de sacanagem? Então, assim, não tem nenhum tipo de relacionamento empresarial, amigo, de pode pegar aqui na conversa aqui no WhatsApp, não tem. Mas por que estão atacando isso? Porque não sobra nada, irmão. Não sobra nada. Então, assim, eu vou ficar todo dia falando, não, tem isso, não, tem aquilo, não tem aquilo. Eu não vou, bicho. Deixa eu falar, meu irmão. Agora, Nicolas, foi errado da tua parte ter simpatizado com o Pablo Marçal, etc. Beleza, vamos conversar. Eu também acredito que nessa posição, eu nem sou de Minas, né? Mas as pessoas pressionam, eu sou de Minas, mas as pessoas pressionam eu ter posições fora do meu estado. Talvez realmente a decisão que eu deveria ter tomado é não ter falado nada. Nem apoiado nem A e nem B. Mas falar comigo que a gente estava com uma cartela perfeita de candidatos é sacanagem. Até mesmo porque o próprio Bolsonaro, que é o líder da direita, não falou que o fulano de tal não é meu candidato dos sonhos. Então, peraí, se nem o líder tá falando que era o candidato dos sonhos e fez campanha ativa, o que eu deveria então fazer? E outra, errado é quem confia ou quem trai a confiança? Errado é quem trai a confiança. Se depois o Pablo Marçal chegou, falou tudo que a direita queria e depois chegou e meteu live com o Boulos, que ele tava acusando de ser um cheirador e se descredibilizou nisso, a culpa é de quem? A culpa é dele, ele que cobra ele. Fala, cara, você traiu a nossa confiança. Pois é, traiu a nossa confiança. Cadê ele agora? Falando da anistia, das manifestações. Cobra ele, cara.
Realmente, perdeu a credibilidade. Agora, você, digamos, votou no Lula em 2002. Ele prometeu ele é o pai dos pobres, prometeu ajudar o Brasil, etc e tal. Aí foi lá e roubou todo mundo. Quem que errou? Você de confiar nele ou ele de quebrar sua confiança? Melhor, você casa com sua esposa. Fala, amor, sou fiel a você até a morte. Ela vai lá e te trai. Quem que errou? Você, não, eu confiei nela, eu sou um otário. Peraí, pô. Ela que te traiu, meu irmão, ela que tá errada. Então, assim, cobra de quem deva cobrar. Agora, nesse tempo todo, estou calado a respeito de todos esses ataques e nunca levantei para poder fazer nenhum tipo de contenda, porque eu sei que tem gente que ganha com isso. E, meu irmão, quem que você acha que faz algo que presta que não vai tomar pancada? Se você não tá tomando pancada, alguma coisa tá errada. É bom. Eu não quero agradar todo mundo, não. Se você tá na internet e ninguém é teu hater, tem alguma coisa errada de fato. Ou você é o Alexandre Moraes, por exemplo. Tô brincando, vai lá. Vamos ver. Aqui, ó, o pessoal do Brasil Programa vai me avisando aqui. Tá bom. Mas tá bom. Então, é porque assim, as outras coisas que eu tinha aqui, talvez ia ser extenso, tipo, queria que tu avaliasse o Lula 3, mas vamos lá, 2026, tu vai se candidatar a governador, cara? Cara, eu deixo em aberto isso, Igor, porque é o seguinte, são vários contextos. Qualquer pessoa em sã consciência dentro da política, e principalmente os medalhões, que estivesse em primeiro lugar nas pesquisas, tivesse a rede social que eu tenho, enfim, a confiança que as pessoas têm em mim, que eu falo isso não para me gabar, mas eu fico feliz com isso. Que na pesquisa que saiu, eu sou o político mais bem avaliado do Brasil. Eu fico realmente feliz com isso, porque, pô, é pancada, é pau quebrando e, tipo assim, a minha ficou, acho que ficou eu, não sei se foi Bolsonaro, Tarcísio, enfim, e todos ali muito pertinhos. E, ou seja, todas as condições estão favoráveis, mas eu preciso olhar outras questões. No seguinte sentido, cara, eu sirvo melhor o meu país em qual local? Não é porque encaixa que eu tenho que estar lá, entendeu? Então, assim, eu tô avaliando tudo isso, não ainda dei, digamos assim, um passo definitivo quanto a isso. Sei que cada vez que eu demoro a definir isso, eu tomo mais perseguição. Você acha que os caras ressuscitaram esse pedido pra me caçar à toa? Claro que não, eles estão, ó, esse menino pode ser governador, não. E eu tenho 29 anos, por mais que o nego fique tentando aí me rotular de que, ele é isso, ele é aquilo, cara, eu sou muito humilde de reconhecer que eu tenho muito que aprender, ninguém sabe de tudo. Pra você ter um governo, você tem que montar equipe, tem que ter pessoas de confiança. E eu acredito que Minas Gerais é um estado, assim, maravilhoso, um estado que a gente precisa ter atenção. Eu só acredito que no Congresso Nacional a minha voz ela reverbera para o Brasil inteiro. Não sei se eu conseguirei lutar contra as causas profundas que eu acredito sendo governador, e como deputado federal eu consigo. E enfim, a gente tem só esses dois caminhos basicamente, né? Ou vir a reeleição para deputado federal ou para governador. Seria um sonho poder ir para Senado, né? Se, enfim, alterasse para poder sair para 30 anos para Senado, eu acho que, enfim, eu também me encaixaria bem também. Tá aqui, inclusive, o Superman, que eu vinha senador lá de Minas Gerais. Tá, então vamos ver as perguntas que tem pra gente, então? Manda aí. Vamos lá. Eu queria falar de Arquivia, eu queria falar de Centrão, eu queria falar de uma porrada de coisa. Mas bom, então hoje eu tenho que ir embora mesmo. Ô, pessoal, que pena. Tem que ir embora, apertado. Mas manda aí. Só mandar um abraço pro Douglas Garcia também que tá aqui, já foi deputado estadual aqui de... Eita. Foi mal. O Douglas que tá aqui, que já foi deputado estadual também, um amigão das antigas, quando tudo era mato, quando a única página de direita do Brasil era Bolsonaro zoeiro, e a gente já seguia, e a gente fazia, pô, é aquilo que eu falei, cara, acho que tipo assim, nem que eu surgiu agora aí, cara, era 2015, 2016, a gente reunindo no Parque do Ibirapuera, conversando sobre o Roger Scruton, fazendo trabalho de base, enfim, e um abraço também especial também aqui pro Superman também, que tá aqui também, ele realmente parece muito Superman. Parece, cara. Precisa achar uma Luiz Lane, né? Luiz Lane aí, fazer uns meninos, mas manda um abraço aí também, pro Gaia, pro André Fernandes, os meus, enfim, amigos ali de congresso, que inclusive tiveram muita ajuda também nessa questão internacional, fizeram diversas viagens para lá, a Dulce, que é assessora do Gaia, que sempre organizava, que ajudava tudo isso, enfim, Cabo Gilberto, Felipe Barros, mesmo muita gente, não quero estender para todo mundo aqui, que senão com certeza eu vou esquecer vários nomes, mas é muita gente, cara, que sabe assim, tá ajudando, a gente tá dando uma continuidade
em diversos trabalhos. Não tem dúvidas que, assim, se a gente falasse assim, Nicolas, se vocês fizerem isso, a gente vai sair disso, a gente faria, sabe? O nosso coração é muito aberto para isso e agradeço aos meus amigos realmente assim de combate mesmo que ajudaram tudo isso e principalmente também ministro Ernesto e Felipe G. Martins, que inclusive foi preso injustamente pelo seu ministro Alexandre de Moraes, ficou 10 dias numa solitária, um cara excepcional, com uma coragem excepcional, e ambos em 2019 já estavam fazendo um trabalho internacional que na verdade abriu, digamos assim, todo esse caminho de relacionamento que nós temos hoje com o governo Trump. Então um abraço, enfim, para os dois e para várias pessoas que vocês sabem quem vocês são, que trabalham, enfim, aí nos bastidores e fazem com que a gente permaneça firme. Não esquece de mandar um abraço também pra tua mulher e pra tuas filhas. Um abraço. Não, é porque eu já citei elas aqui, já né? Mas mesmo, já porque mesmo. eu não tô finalizando, eu só não, fui falar não do coisa estamos finalizando, pô. é verdade. Toma banho, velho. Abraço, Monark, pra você. Foi perseguido aí, inclusive te defendi. Acho que você cometeu um puta de um erro de pedir desculpa, porque o Jordan Peterson já fala que pedir desculpa pra uma plateia sedenta por sangue é dar razão a eles. Eu não acho que você devia ter feito isso, pelo contrário. Óbvio, eu confesso que eu não concordo com aquilo que você falou, eu acho que eu tenho liberdade de falar isso, mas você tem liberdade de falar o que você quiser, você é um cara inteligente, tomou pancada absurdamente de um monte de gente, mas cara, a vida é assim, bicho. Só isso também. Vou mandar um abraço aqui pra quem mais. Vou mandar um abraço pra todos nós. Cadê? Dá play aí, vai. Pra galera do pod. Questionador Vai lá, manda aí. Três perguntas. 1. No debate com Nando Moura, tu chamou Valdemar Costa Neto de pessoa abjeta. Ainda pensa assim? 2. Arthur Duval te chamou para um debate. Aceita? 3. Por que votou para aumentar o fundo partidário? Que isso, gente? Tanta coisa. Qual que era a primeira? A primeira. Primeira do Valdemar da Costa Neto. Cara, quando eu debati com o Nando Moura, de fato, eu falei que o Valdemar era uma pessoa abjeta pelos atos que ele tinha cometido de fato no passado. E pra mim, quem comete corrupção de fato é uma pessoa abjeta. Ele, se eu não me engano, eu acho que não, mas acho que sim, na verdade, ele pagou tudo que tinha que pagar perante a lei, ok? Ele pagou perante tudo a lei. Então, se a pessoa, depois que ela pagar de tudo, ela pagar o que ela tem que pagar na justiça, ela continua sendo uma pessoa abjeta, eu considero que não. Agora, se ele for pego... Até se for de esquerda? Até vai. Se o Lula pagar pelo que ele cometeu, pra mim deixa de ser uma pessoa abjeta no sentido de corrupção. Agora, ele não pagou, né? Ele foi descondenado. Agora, pra mim é isso, cara. Pra mim, fiz, não tiro o que eu disse. Pra mim, quem comete corrupção é uma pessoa de fato abjeta. O Valdemar, até então, nas conversas, naquilo que eu tive, pra mim sempre me tratou com extremo respeito. Esse caso, mais uma vez, cometer algo que extrapole daquilo que eu defenda, pode ser o Bolsonaro, meu irmão. Ah, Bolsonaro fez isso e isso, cometeu corrupção, etc e tal, pra mim ele também se torna uma pessoa abjeta. A segunda pergunta é? Cara, pra mim quem fica mendigando a atenção, fica feio, né? Tipo assim, debate comigo, cara, debate comigo. Então assim, eu acho que ele é um cara que, sinceramente, não tem credibilidade e porte pra poder a gente discutir algo. Mesmo por que eu vou discutir com ele? Tipo, por que eu vou ficar debatendo com ele? Vou debater o que com ele? Sobre o quê? Sobre a Ucrânia? Sobre ele ter falado que a Magnificat não ia sair depois dele ter o vídeo na live, como ele fez agora? Eu vou debater o que com ele? Dele ter falado, junto com o MBL, que o Janones era uma maior estrela que tinha na política, vocês vão ver? Eles erram tudo, bicho. Por que eu vou discutir com um cara desse? Ele quer o quê? Quer me usar de trampolim, como vários outros aí? Pô, não vai me usar, meu irmão. Me perdoa. Chega no meu tamanho, você vem debater comigo. E a terceira era sobre o fundo partidário. Cara, essa aí eu confesso que me pegou de surpresa. Eu não tô sabendo disso não, cara. Essa aí eu não sei. Você pode ter certeza que eu não votei nisso. Assim, eu não sei de onde tirou. Tá. Eu acho, não que eu tenha votado. Eu acho que eu perguntei isso pro meu assessor, porque direto e reto vem algumas coisas no Twitter, né? Nicolas votou pra não sei o quê. Eu falo, mano, que merda é essa? O que aconteceu? E aí eu perguntei pra ele. Deixa eu ver aqui que se eu botar na conversa, eu vou achar. E o que é esse livro aí? Ah, tá. Essa do fundão, nós votamos para derrubar o veto. Eu te explico por quê. Primeiro, era um ponto que não seria votado, entrou no acordo de última hora, então foi algo que não entrou na prioridade de análise.
como disse, eram 398 pontos de veto. Tem algumas vezes que assim, meio que vota só, você tipo, preenche uma prova tipo no Enem e manda os seus votos para lá, entendeu? Então era 398 pontos de vetos. Então priorizei o que seria votado no dia por acordo, ou seja, tinha um acordo, isso não estava entrando no acordo, então ele priorizou dar atenção nisso. Segundo, o texto não deixa claro que isso causaria aumento. Então, eu sei que o pessoal, e não tem nenhum problema, tá? Se vocês fazerem oposição contra mim ou contra a direita, não tem problema nenhum. Mas o fato é, o texto não deixaria claro que isso aumentaria o fundo. Terceiro, diante de todo o contexto, seguir as orientações da liderança da minoria, oposição e PL, que fizeram acordo e indicaram a derrubada. Além dessas lideranças, a coalizão das frentes parlamentares, empreendedorismo, agro, livre mercado também orientaram pela derrubada do veto. Então não foi somente o meu entendimento de que aquilo não aumentaria. Agora, peraí, né, galera? Vocês querem mesmo querer, tipo, me atacar como se eu fosse um cara a favor do veto, um cara que nenhuma eleição usou 1 centavo de fundo? Eu não usei. Então, assim, o que dói mais na pele? Você ser um cara que... você votou agora contra o aumento de fundo, que nem era isso especificamente. A minha vida já mostra por si só que eu sou contrário a isso, cara. Em nenhuma das minhas campanhas eu usei fundo eleitoral pra isso. Boa. O mamãe falei, tá defendendo agora. Não defendi e agora defende. Enfim, então assim, cara, mais uma vez, eu não tenho nenhum problema, bicho. E eu, Igor, eu tô, bicho, graças a Deus, cara, que Deus olhou pra mim, teve graça, misericórdia pra cuidar de mim, porque eu não mereço um pingo daquilo que eu tenho muito mais do que eu mereço, cara, assim, saí de uma favela, velho, cabana do pai Tomás, meu pai começou vendendo coxinha, a minha mãe trabalhava no 12BI, que era um supermercado, colocando 8 ou 9 horas por dia, aquele saco, sabe, de coloca soja, não sei o que, um monte de coisa, sementes, e me tornei deputado federal, cara, assim, o Elon Musk me segue, compartilhou um vídeo meu, assim, o presidente da República, já estive no Palácio do Planalto, como vereador, aprovei 9 leis, deixei lá, até hoje não tem nenhuma linha sobre corrupção minha, sobre emenda. O que os caras têm pra falar que seu primo foi pego com 30 quilos de maconha. E daí? Imagina você responder por toda a merda que teu parente faz. Eu tenho algum relacionamento com isso? Tive alguma coisa a ver? Mas você mandou milhões de emenda. Depois eu passo o contato dele pra você. Tô brincando. Eu falei, o meu primo é um primo que eu vejo em casamento e em velório, tenho um relacionamento com ele. E outra, mas você mandou emenda pra cidade. Cara, coincidência ou não, foi a cidade que eu mais tive voto proporcional em Minas Gerais. Quase 40% da cidade votou em mim. Então eu mandei. E por outra coincidência, o pai dele era candidato a prefeito e perdeu. Então o dinheiro que eu mandei pra lá não foi nem pros caras que eles estão falando que eu fui. Então assim, por essas e outras, que eu vejo que eu conquisto a confiança das pessoas, não, Igor. Cara, eu não sou tipo assim, nossa, você é radical, você não conversa com ninguém, eu converso com todo mundo, cara. Eu só não converso com o Janones, por insalubridade. Tirando isso, cara, eu converso com qualquer pessoa, cara. Porque, Igor, eu não olho pra esquerda e falo assim, eu odeio vocês, quero que vocês morram, quero que vocês vão pro inferno. Não, cara, eu quero que o mesmo Deus que me alcançou e falou, olha, você não merece, assim como ele. Porque, te dar uma história aqui, se eu não me engano, é de Felipe Neri. Se eu não me engano, ele era um rei e tal, uma autoridade, e ele tava numa praça e viu um ladrão indo pra cadeia. E aí ele chega e fala assim, lá se vai, Felipe Neri, se não fosse a graça de Deus. Então eu me sinto da mesma forma, poderia ser eu, cara. Poderia ser eu. Então eu sempre vou estar com o meu braço, o meu coração, do meu lado cristão aberto, para se uma pessoa quiser conversar comigo, eu conversar com ela. Você acha que eu quero que feminista morra? Não. Eu quero que ela seja alcançada por Cristo e pare de apoiar, matar criança de vivente. Nicolas, você quer que o quê? Que o Lula... eu quero que ele pague pelos crimes que ele cometeu. E eu quero que, nem que seja nessa hora, na hora da cadeia, ele encontre Jesus, cara. Paulo não matava cristão? Tomara que Janones encontre o Senhor. Porque Paulo, que matava cristãos, se tornou o maior evangelista, o Janones, que é o maior mentiroso, vai ser o maior divulgador de verdade. Então, paralelamente, o que eu sinto, e para poder caminhar para o fim, é o seguinte. As pessoas, Igor, acabaram perdendo a esperança naquilo que realmente tem a esperança, que é o Senhor. As pessoas transferiram para a política a responsabilidade das atitudes delas individual. Isso é muito fácil, né? Fulano de tal me salva, fulano de tal vai salvar meu filho, fulano de tal vai cuidar da minha família. Cara, a política não tem a capacidade de redenção. Quem faz isso, eu acredito como cristão, é o Senhor, cara. Ponto. Ele fez isso na cruz, morreu, me sacrificou por mim, e nele eu tenho a salvação. Agora,
Quantos lares, bicho, não foram destruídos, não, tipo assim, de não querer conversar, de não querer, sabe, por conta de uma coisa que é vã esperança. Você pega Salomão, inclusive, eu trouxe esse livro aqui, ó, chama Meditações em Provérbios, eu quero te dar, ele é de Charles Spurgeon. Obrigado, cara. Ele é considerado o príncipe dos pregadores, aqui são 22 provérbios, que fala sobre amor, sobre caridade, sobre humildade, sobre, enfim, amizade, e eu quero te dar esse livro. Obrigado, cara. Porque Valeu. esse cara realmente ajudou muito a mudar minha vida, junto com vários outros, C.S. Lewis, cara, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Francisco Fausto, enfim, A.W. Tozer, muita gente boa, C.S. Lewis, que me ajudou muito na minha caminhada cristã. E quando você olha, cara, pra minha figura referencial de todas, quando eu olho, ela se chama Cristo. E todas as vezes quando eu entro lá naquela câmara, eu entro naquele congresso, eu falo assim, cara, o que Cristo faria? Assim, eu mesmo pessoas que eu divido, e eu sei que ele não vai ter problema nenhum de eu expor isso aqui, e eu também não fiz problema em me gabar ou falar disso aqui não, mas é o meu coração. Eu vi que um dia, o Kim Kataguiri, ele deu uma entrevista falando que, tipo, até tava tomando remédio, depois que o pai dele, enfim, morreu, entrou numa depressão e tal, tudo mais. E eu lembro que eu vi aquilo dali, cara, eu falei, bicho, caramba, velho, se eu perder meu pai, né, ele falou assim, cara, não, eu sou deputado federal agora, fiz isso, meu pai não pôde ver. E hoje eu, como pai, eu olho e falo assim, cara, e eu perdi também um tio que eu considerava um pai, e eu lembro que quando eu tava indo pro meu casamento, nunca tinha acontecido isso comigo, a minha ficha caiu, cara. Eu falei assim, caramba, velho, meu tio não vai me ver casar. E ele não me viu virar deputado federal. E eu senti a dor dele. E numa proporção bem menor, né? Porque era o pai dele. No caso dele, E aí tinha um livro que eu li que chama A Anatomia do Luto, que é de C.S. Lewis. E me ajudou muito. E aí no primeiro, acho que mês, ou sei lá, de congresso, eu dediquei pra ele e entreguei. Falei, Kim, lê aí, cara. Eu acho que vai ser bom, foi bom pra mim e tal. E depois, sei lá, de um mês ele leu. Falou, cara, obrigado. Tipo, minha visão, pelo menos sobre você, tá diferente. Então, se as pessoas soubessem, as pessoas que eu converso, elas se assustariam. Porque, cara, foi isso que Cristo fez. Eu não fico andando com corruptos. Porque Jesus andava com discípulos. Mas, quando ele tinha oportunidade, tanto ele ir até, quando uma pessoa ia até ele conversava, cara, ele estendia a mão pra prostituta, pro fariseu. Você tá entendendo? Então, assim, a política pra mim, ela é um meio de eu poder colocar Cristo naquilo, cara. Porque isso foi o que de fato mudou minha vida. O que mudou minha vida não foi política, cara. Tipo, de transformar o meu caráter, de transformar quem eu sou. Então hoje, o que é mais importante pra você, Nicolas? O que é mais importante pra mim hoje é eu conseguir realizar o meu trabalho da maneira mais honesta possível e, enfim, representar as pessoas. É eu ser um bom marido, eu ser um bom pai. E, cara, pra mim nada mais importa. E eu obedecer a Deus, acabou. Então isso que muitas vezes me dá força, o cara fala assim, pô, e aí, cara, se for preso, se for perseguido, as pessoas não entendem que... Eu não tô falando que eu quero perseguir isso, tá? Tô falando que eu quero ser preso ou quero ser morto. Mas eu tenho plena convicção de que isso aqui é uma morada passageira. Se você pegasse todos os seus bens hoje e estivesse passando por uma cidade que não é sua estadia final, você depositaria todo o seu dinheiro lá? Não. Então por que eu vou depositar tudo aqui, cara? Então por isso que a minha esperança não é em eleições ou em quem vai ganhar. Porque eu vi isso acontecendo dentro da direita. Chutando balde, família, amigos, fé, porque o Bolsonaro perdeu. Pô, quer dizer então que a tua fé, a tua certeza, ela tá com a circunstância do que acontece aqui no mundo? Cara, eu não sou movido por isso. Então eu tenho uma firme convicção disso, cara. E se as pessoas soubessem quem talvez eu converse, que eu troque delas, se assustariam. Porque o meu lado de estender a mão é muito maior do que o meu lado de chegar e combater. Ah, isso vai deixar de combater o mal por conta disso? Claro que não. Jesus, quando viu lá na praça, enfim, na igreja, né, no templo, fazendo comércio com o nome do pai dele, ele ficou irado. E Deus, ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus também de justiça. E se eu quero obedecer ele, revoltar-nos contra a tirania é obedecer a Deus. Thomas Jefferson. Então, poxa, eu tenho isso muito equilibrado dentro de mim, mas o que eu sinto as pessoas precisam ter um olhar de mais caridade, mais de amor, mais virtuoso para quem a gente muitas vezes chama de inimigo, etc. O Alexandre de Moraes e o Lula me faz ter um dever muito grande de eu ser cristão, cara. Eles tornam uma tarefa muito difícil. Porque a Bíblia me pediu, cara. E não foi meu pai que me pediu. Foi Deus que me pediu amar os nossos inimigos. E aí? Tem que amar.
que amar. Mas amar não é concordar, Não. amar não é passar a mão na cabeça. Você ama teu filho, você ama suas filhas, mas se ela fizer alguma coisa errada, você vai fazer o quê? Não, tudo bem. Não, isso é um amor vão. Isso é um amor vão. A Bíblia fala que conhecereis a verdade vos libertará, não é? Uma pessoa que ama, ela quer te libertar da mentira. Uma pessoa que ama, ela quer ver você por um caminho certo. Eu não posso chegar e falar com a pessoa, vai, continua. E lá na frente tem um precipício. Progresso, muitas das vezes, é você dar meia volta e ir lá pra trás. Tá certo? Então, enfim. E por fim, agora, mandar um abraço pra minha esposa, que eu a amo. Sem ela não seria nada, bicho. Pra minha filha, Aurora, tem 1 ano e 4 meses, não entende nada que tá acontecendo, mas é a alegria da minha vida. E a Serena, que daqui a pouco vai estar chegando aí. E, de verdade, quero só deixar uma frase aqui pra finalizar e que eu vou começar lá agora, lá no evento do Brasil Paralelo. A crise da modernidade é uma crise espiritual disfarçada de crise política. Quem disse isso foi Eric Voegelin. E eu tenho plena convicção nisso. Pais que transferiram a educação dos seus filhos para um político, transferiram a educação dos seus filhos para um vídeo, que não possuem tempo nenhum com as suas famílias, e eu acredito que a salvação da humanidade passa pela família. Teve um podcast que eu falei que a salvação da humanidade é a família, mas passa pela família, porque a salvação da humanidade é Cristo, mas ela passa pela família. É muito óbvio, Igor, que basta você cuidar da sua família, que a soma das famílias vai dar a totalidade. Uma pessoa que cuida bem da sua família, que tem virtudes, que tem caráter, ela vai votar bem em alguém. Ela não vai matar alguém injustamente, ela não vai ser perseguida injustamente, ela não vai cometer besteiras na vida, porque ela tem alguém a quem recorrer. E é por isso que a esquerda bate tanto na família, porque ela é o nosso maior núcleo. Eu acho que a família é importante, caralho, mas eu acho que isso daí é uma generalização gigantesca, mas não dá tempo da gente debater. Não, mas calma, mas por que você acha geral? Porque eu não acho que é por causa de uma pessoa ter uma boa família que ela vai ser uma boa pessoa. Não, eu não disse isso. Eu disse o seguinte, de que há uma propensão de que se você é um pai que entende o seu sacrifício, entende o teu propósito, tem um sentido de vida, que você potencializa as suas virtudes, como paciência, como honestidade, como caridade, isso impacta e muito numa sociedade como um todo. Mas é que aí você já é uma boa pessoa, né? Isso não faz com que o meu filho, que tem eu Não, como mas você pai... concorda comigo que isso não determina. Se fosse assim, era pra eu ser traficante. Se fosse assim, era pra eu ser bandido. Porque eu nasci numa favela. Mas ela influencia, ela não determina. Influencia. Mas essa influência até a influência tem deixado de acontecer. É isso que eu tô querendo dizer. E os países onde você tem uma boa moral, por exemplo, estive agora no Japão. Cara, é assustador. Tipo assim, parece você espirrar dentro do ônibus, você tá cometendo um crime. As pessoas cumprimentam, sempre abaixando e tal, tudo mais. O que torna o Japão? A cultura. Então, isso vem de quê? Vem de uma base moral, vem de uma base estrutural, vem de uma base onde você é passado de pai para filho. Curiosamente, não cristã, inclusive. Mas mesmo que uma pessoa ela não siga, digamos assim, Deus, que seja, digamos assim, o cristão, que acredita em um Deus, mas o cristão, no estilo de cristianismo, ainda assim há a moral, a referência continua ainda sendo Deus. Há o bem universal, isso aí. Enfim. Tá bom. Bom, tinham outras perguntas, mas aí mamaram, né? Então... Que isso, cara? É bom, vai dar tempo. Que isso, cara? Ô, Nicolas, obrigado por vir aí. Valeu. Valeu pela moral, pelo Igor. teu tempo. Pra te encontrar nas redes sociais, procura Nicolas Ferreira, que acha. Nicolas Ferreira BR com K, Nicolas Ferreira DM com K. Cara, deixar bem claro, tem muita gente usando IA comigo, mas sim, vai aparecer patrocinado para você de cursos que eu tenho. Eu tenho uma plataforma chamada Destra, que é tipo a Netflix da direita, eu dou meus cursos lá. Então isso não é IA. Tem um curso de inglês, inclusive, para quem quer ser missionário, aprender a falar inglês. Então esses daí sou eu falando. Agora, eu vendendo a antena do Starlink, não sou eu, beleza? Obrigado mais uma vez, Igor. Valeu, Deus cara. abençoe vocês aqui. Obrigado aí todo mundo, enfim, que me acompanha, que acompanha o meu trabalho. Eu acredito muito nesse Brasil, não tenho dúvidas que o que a gente faz aqui vai ecoar na eternidade. Nós estamos plantando um Brasil novo. Eu acredito nisso. Obrigadão aí todo mundo. Boa. Ó, vocês que assistiram, muito obrigado pela moral também. A gente vai deixar todos os links pra você encontrar o Nicolas nas redes sociais aqui no comentário fixado. Já se inscreve aí, dá o like nesse vídeo também, é muito importante. E comenta aí meditações em provérbios. Comenta aí pra gente levantar a vibe dos comentários, tá bom? Um beijo pra vocês e até amanhã. Tchau, tchau.